que aconteceu, né? Eu tava aqui tranquilo quando, de repente, eu vi que o Narrativando copiou um vídeo meu. E é lógico que isso não é verdade, mas ele copiou o assunto que eu falei outro dia, que era só um assunto que a gente tinha pra falar mesmo, né? Eu acho que só foi coincidência, mas o título desse vídeo é completamente clickbait. E eu achei bem engraçado, porque eu vou colocar aqui o meu vídeo, né? Calma aí, deixa eu só colocar aqui, ó. Que é o Cavaleiros do Zodíaco é uma obra ruim, o mangá mais injustiçado, né? Que, porra, esse vídeo é uma merda, na real. Pensando que eu falei sobre esse assunto, vou usar o vídeo do Narrativando pra falar um pouco disso com vocês aqui também, que é uma coisa que eu já tava fazendo. Pra quem não sabe, eu sou o Nemo, faço vídeo de animes e mangás e já tava fazendo há algum tempo aí no meu TikTok uma série de reviews do mangá de Cavaleiros do Zodíaco, minhas primeiras impressões e como que eu fiquei frustrado com como que a galera fala mal desse mangá, né? Que eu achei que não faz sentido nenhum. Já demoramos demais, então bora pro vídeo do Narrativando, né? Cavaleiros do Zodíaco é cheio de furo de roteiro, o Seiya... Tá bom o volume, gente? A obra vazia, o Kurumada não... Tá bom o volume? Tá alto, tá baixo? Pessoal do TikTok, vai me falando aí, por favor. Deixa eu aumentar um pouquinho aqui. Não sabe desenhar, não sabe escrever e é o maior inimigo da franquia. Você provavelmente já escutou uma dessas frases. Muitos falam essas coisas sem nem ter lido o mangá, simplesmente copiando o que viram na internet. E infelizmente, eu mesmo já falei algumas dessas coisas. Mas a pergunta que importa é verdade? Cavaleiros é tão ruim assim e só gostam por nostalgia? Isso daqui não é verdade, né? Vamos ser sinceros, não é verdade. Cavaleiros é bem bacana, cara. Ou tem algo a mais que faz os fãs serem apaixonados pela obra? Eu li 100 capítulos do mangá de Cavaleiros do Zodíaco, a obra mais injustiçada da internet brasileira, e vou analisar ela aí. Eu acho que é, tipo, um hate muito desproporcional e um hate que vem de lugares estranhos, assim, de não reconhecer a época do desenho, tratar como se fosse um mangá atual. Vem de muitos lugares, né? Seja bem-vindo de volta, Ziont. De volta, né? De volta. Então já dá o like e se inscreve no canal para sempre receber análises como essa. Esse vídeo será uma análise apenas do mangá, dos 100 primeiros capítulos, especificamente da Final Edition, a versão mais recente, e não do anime. Ah, e eu também li em japonês. A Final Edition traz melhorias sutis em alguns desenhos, e também... eu só queria falar aqui que o engraçado, né, desse vídeo do Narrativando em relação ao meu vídeo, que eu também falo, que é um vídeo de merda, tá? Nem vejam esse vídeo. Mas enfim, é que eu também falei dos, acho que 100 primeiros capítulos, né? E eu achei bem engraçado que, tipo, foi num espaçamento de tempo aí meio parecido. Ele postar esse vídeo e, meu Deus, os comentários estão aparecendo na frente da minha cara no TikTok. Olha, peraí, fechar aqui assim. Aí, já era. Traz mudanças de texto que comentarei mais pra frente. Só que aqui já encontramos um probleminha. Saint Seiya teve 246 capítulos semanais, que às vezes tinham 23 a 25 páginas. E os volumes físicos juntaram os capítulos de 2 em 2, basicamente. Então, muitos lugares dizem que a obra tem apenas 110 capítulos, o que é falso. Esses são os capítulos da edição compilada. Então, na lógica dos volumes físicos, eu fui até o capítulo 40, aproximadamente, logo no finalzinho das 12 casas. Então aproveitei e terminei de ler o arco. Com tudo isso explicado, bora lá. O capítulo 1 abre explicando rapidamente a lenda de Pégaso, já sendo uma ponte para as inspirações mitológicas da obra e as constelações, logo apresentando a própria Grécia com alguns turistas, que veem uma estrela cadente e comentam sobre uma antiga lenda que o padre os contou sobre elas caírem na Terra. Bem, tematicamente a lenda se concretiza, e basicamente uma estrela de fato cai na Terra. Não era um meteorito ou coisa do tipo. Eu acho isso uma ideia muito massa, né, de como os cavaleiros se tornam literalmente estrelas e constelações. Tipo, eu acho isso muito interessante, como o Kurumada faz isso. Seiya, que foi jogado ao alto por um golpe de sua mestra, Marin, que quer o treinar para que não morra no dia seguinte quando enfrentar Cassius, para ver quem é o merecedor da armadura de bronze. E eu também acho que essa já é uma ótima introdução para todo o assunto da obra, né? É tipo muito rápido, tem uma baita de uma apresentação de mundo em poucos segundos, tem tipo o que vai acontecer, né, pra gente ficar hypado, a luta do Cassius contra o Seiya, tem tipo muitas coisas que te instigam a continuar lendo.
E toda essa sessão é bem interessante de se dissecar, porque mostra como, muitas vezes, elementos que tornam a obra boa de se ler podem não estar explícitos na história ou na narrativa textual em si, pois é uma sequência de detalhes e técnicas de diversas áreas que se misturam para isso. Temos o uso da clássica técnica para incentivar a virada de página, que é mostrar o rosto de reação do personagem surpreso a algo que não sabemos e que é colocado ali no cantinho da página, a curiosidade visual de uma pessoa com roupas antiquadas em tempos modernos, e a dor, o mistério e o certo desespero do personagem perguntando onde ela está. São pequenas coisas, mas que vão construindo uma cena na sua mente, pra logo aparecer uma mulher de máscara, uns papos de que o Seiya vai morrer e a demonstração de capacidades. Tudo pra engajar o leitor, né, cara? É muito bem pensado. Sobre-humanas. Inclusive, olha só que interessante, normalmente a leitura de uma página em um mangá começa do topo da direita, mas aqui o Kurumada brinca com essa noção de como nossos olhos devem deslizar pela página. Nessa página temos um golpe de baixo para cima, começando aqui no canto esquerdo inferior, e quando viramos a página, o próximo quadro é vertical, com o Seiya sendo jogado de baixo para cima, e uma faixa de sangue apontando na direção muito do personagem, para então ele cair de cara no chão no painel da esquerda de cima. Percebe que na página anterior temos um quadro de baixo para cima no cantinho da página, e quando viramos, a gente tem a continuidade desse movimento, com o personagem subindo, como se o movimento tivesse... A quadrinização é uma coisa que, em geral, em qualquer mangá é muito subestimada, né? Eu acho que um dos maiores defeitos de One Piece atualmente é a painelização e quadrinização, que, cara, é difícil ler o mangá atualmente. É difícil, não é gostoso de ler o mangá, assim, sabe? Aquele negócio que você vai devorando, não é mais assim. E isso daqui é muito importante pra te manter engajado, assim, que é aquela coisa dos seus olhos só passarem por tudo que tá acontecendo, sabe? Embaixo da página, logo depois de onde a página anterior acabou. Bem legal, né? Ótimo uso de técnicas narrativas visuais. Conforme a personagem vai explicando sobre o que tá acontecendo... One Piece tá muito poluído mesmo, pois é, mano. Os elementos visuais chamativos, principalmente para crianças de 12 a 18 anos, que estavam lendo na época, com personagens sendo decapitados, golpes que explodem as coisas e orelhas decepadas. Essas coisas ajudam a mostrar qual será o clima geral da história e entrega os elementos visuais que o público-alvo pode gostar. Mas voltando a falar mais da... E eu ainda acho que coloca também, assim, muito uma ideia de... Que é o que tinha nessa época, né? Que é tipo, nossa, sangue, isso aqui é sério, eu quero muito ver isso. Dá um certo choque com esse traço que lembra muito do Osamu Tezuka, que é um traço meio infantil. Mas também o Tezuka faz esse tipo de coisa em um certo nível. Mas, tipo, eu acho que acaba dando esse choque visual, assim, que é muito interessante, é algo que não se espera. Parte narrativa. Depois de fisgar sua atenção com coisas mais intensas, temos uma sessão de exposição sobre o que é esse mundo e seu chamariz principal, os cavaleiros em si. E vamos para a disputa de Cassius e Seiya pela armadura, com a vitória de Seiya, com um macetinho ali pra parecer que ele se ferrou, mas que na verdade foi ele que se deu bem ali na parte da orelha. Uma coisa que é relativamente clássica de mangás da época. Aqui temos uma página que poderia ser muito bem o fim de um primeiro capítulo, mas eu não sei se foi porque eles juntam os capítulos, mudam as coisas, aí me deixa meio confuso. De qualquer forma, daqui mais ou menos 35... Eu acho que é literalmente ali a página do último capítulo, tenho quase certeza que é. Tem poucos, temos a continuidade desses elementos e das técnicas citadas, adicionando mais coisas dramáticas e interessantes para continuar mantendo o interesse do leitor, como o rosto da China, os ciclos de tentativa e falha. E o lance, a China se torna uma personagem bem interessante também. Você tomando pancada e se levantando, a armadura não funcionando inicialmente, mais sobre o cosmo e uma certa sensação de drama e melancolia. Então, o que eu achei desse início? Muito bom, apresenta uma boa quantidade de elementos, tem ritmo bom, um gancho forte e deixa perguntas no ar. Agora, falando mais sobre o início da história em geral, considerando vários capítulos pra frente, o mangá meio que não tem gordura, por assim dizer. Em nenhum momento você sente que o autor tá enrolando, e é algo que vai permanecer até onde... Só que existe um perigo com esse tipo de coisa. Isso é verdade. O motivo do Seiya... O mangá é muito direto ao ponto, é tipo absurdamente direto ao ponto. E eu acho que isso até, tipo, se compara com mangás modernos, com quão direto ao ponto as coisas são, tá ligado? E se esforçar e sacrificar não é explicado nesse primeiro capítulo aqui, sendo um objetivo que ele carrega desde os 7 anos, como vemos no flashback. Esse pequeno mistério também ajuda a criar... É um mangá que tem poucas mulheres, mas tem boas mulheres. É verdade. Isso é verdade. Até a Saori é uma personagem interessante, né? Como eu nunca tive contato com um anime, né? O meu primeiro contato foi com o mangá agora, nesse ano de 2025. Eu não conheci a Saori do anime, que o pessoal fala que é tipo a Dama em Perigo e tal, mas a Saori é uma puta de uma personagem interessante. Na saga de Poseidon, como ela se entrega, tipo,
pra salvar todo mundo e ela confia nos cavaleiros. Pô, é muito legal isso daí. Isso é muito legal. Claro que podia ser tratado de um jeito diferente e tal, mas eu acho assim, até a Saori é uma personagem interessante. E a Marin e a China são, assim, ótimos personagens em geral também. Positiva no leitor, para tentar entender por que ele aceitou basicamente ser torturado nesse treinamento brutal. Outra coisa muito interessante de se notar é o uso dos poderes, que são desenhados misturando o que é uma realidade naquele mundo e também o que é uma abstração artística do que aquele golpe significa. Isso é muito foda. Atrás, isso é muito foda. Coisas assim. Isso foi popularizado e refinado pelo Kurumada em Ring Nikakeru, uma obra anterior dele e o primeiro grande sucesso. E uma parada que é interessante nisso daqui, né? É que, tipo, na minha interpretação, nada em Cavaleiros do Zodíaco é necessariamente real. São tudo imagens que os personagens sentem, coisas que eles veem e tudo mais. Só que aí, depois, mais pra frente, a gente tem algumas afirmações dos próprios personagens que te deixam um pouco confuso sobre isso. Antes, os golpes tendiam a ser muito mais reais e menos abstratos. Foi a partir de Ring Nikakeru e depois Cavaleiros que isso começou a mudar devido à execução do... Tem uns fillers bem cedo que tentam fazer ela do bem. É bem bobo. Da China, pô, aí estraga um pouco, né? Porque ela tem toda uma redenção muito interessante ali no arco de Poseidon. Ou você diz... não, perdão, da Saori, os filhos da Saori, né, no começo. Faz sentido. Kurumada e a popularidade de suas obras. E essa ideia também não tá sozinha lá no meio conceitual, ela também influencia na quadrinização, com as páginas duplas grandiosas, coisa que meio que começou com ele também. Essa estética toda foi muito inspirada em mangás shoujos, que também tinham muito mais páginas focadas em serem contemplativas do que efetivamente fazerem sentido ou serem reais, focando muito mais no simbolismo. Outra coisa que acaba vindo muito disso são os olhos dos personagens. O autor disse que esse é seu elemento artístico principal. E um exemplo que podemos ver é no capítulo 1 mesmo, durante a luta contra a China, onde ela disse que vai matar ele da próxima vez que se encontrarem, e a gente vê um olhar triste no protagonista. É que tá com um delay gigante. Para. Tá de sacanagem, velho. O YouTube mudou pra latência normal, cara. Agora já era. Eu vou só terminar essa live aqui e eu arrumo na próxima. Tá? É coisa do YouTube, velho. Fora outros momentos onde temos grandes cílios, pupilas e os famosos olhos fechados com frequência. A ideia de misturar shoujo com shonen partiu da vontade do Kurumada de fazer as suas obras misturarem ação e elegância, para que pudessem ser aproveitadas por meninos e meninas. Isso é uma boa escolha, na verdade, né? E isso funciona. É impressionante, assim, o número de mulheres que é fã de Cavaleiros do Zodíaco, né? Claro que vai delimitar a idade e tal, mas eu acho que atualmente a maior dos fãs de Cavaleiros, tipo, os fãs mais jovens é composto pelo público feminino, assim. Os fãs mais jovens. Porque, pelo menos pelo que eu vejo, né? Eu não tô falando baseado em nenhum tipo de demográfico, mas pelo que eu vejo... No estilo artístico em geral, os personagens meio estilizados, bonitos, mais fortes, e os cenários bem detalhados e mais próximos da realidade. Outra marca bem comum nos shoujos da época. Percebe que isso é bem diferente de um Dragon Ball da vida, não é? Sim. Mas já falaremos disso quando entrarmos mais na quadrinização. E não foi só esse tipo de coisa que influenciou o mundo dos mangás, não. Sabe gritar o nome dos golpes quando você os usa? Então, o autor é referenciado como uma das grandes influências desse aspecto no Japão. Claro, é muito difícil criar algo, e uma pessoa ou outra sempre deve ter feito antes. Sim. Aprendeu. Mas ele refinou isso de diversas formas. Trazemos balões de texto que são manchas de sangue, uniu as poses icônicas a painéis lindos representando a abstração. Isso é muito genial, né, cara? Um padrão na obra para todos os personagens. E como esse refino foi feito no primeiro grande sucesso estrondoso da Shonen Jump, o Ring Nikakeru, e depois em outro grande sucesso estrondoso da Shonen Jump, Cavaleiros do Zodíaco, então ele meio que tem reconhecimento de ser o criador disso por muitos mangakas. O pessoal acha que o Kurumada prefere Ring Nikakeru, mas não é, né, mano? É só o primeiro mangá dele, assim. Primeiro não, mas é um dos primeiros mangás de sucesso dele aí. Não tenho certeza se é o primeiro ou não. Acabou. A fórmula do grupo, o protagonista tendo 4 ou 5 membros, também foi popularizada por ele. Tamo junto, Jean. Inimigo, ou inimigo que vira aliado. Coisas hoje que vemos como clichê e padrão apareceram pela primeira vez nas grandes publicações, nas obras dele. E não foram coisas simplesmente jogadas, e sim muito bem executadas, que geravam a euforia dos fãs da época. Sendo boas mesmo. Só ler os mangás dele que isso pode ser percebido. Por mais que os mangás possam ser meio excêntricos de algumas formas. O mesmo vale pra torneio de grupo com... tem muita coisa que eu não acho que seja necessariamente excêntrica, mas a narrativa é um pouco diferente mesmo.
protagonistas, cada um lutando contra outros inimigos um contra um. E Yu Yu Hakusho mesmo carrega diversos elementos do Kurumada, não só com o Torneio das Trevas, mas com o Kurama, por exemplo, sendo basicamente um personagem de Cavaleiros do Zodíaco, desde seus cabelões até o fato dele ser belo e mortal, usar rosas para lutar, elemento simbolicamente feminino de shoujos, que também teve muito destaque em Cavaleiros. Resumindo de forma meio sacana, tudo que você gosta em shonen veio do Kurumada. Enfim, vou deixar pra contar mais curiosidades no final do vídeo e passar também a lista dos deuses do mangá pra você que tem curiosidade. Por isso já dá o like, se inscreve no canal, se liga na quantidade de informação que você tá recebendo. E se quiser tirar uma prova de tudo que eu tô falando aqui, você pode ler a Final Edition de Cavaleiros do Zodíaco em português, fisicamente, que tá sendo lançada pela JBC. Vou deixar meu link afiliado da Amazon na descrição. Mas se você não tiver dinheiro, o canal Damon Tempest, junto dos demais membros da fandom de Cavaleiros do Zodíaco, prepararam o drive da Kurumadologia. O Damon Tempest é gente fina, né, mano? O canal dele é muito foda. Onde você encontrará muitas coisas que eu não posso falar aqui, mas é... Ah, mano, começou a Kurumadologia. Os caras inventaram uma nova Kurumadologia, mano. Super completo, em altíssima qualidade. Vou deixar o link aqui na descrição também. A história continua apresentando mais sobre a Saori, sobre seu plano, sobre a existência da armadura de ouro de Sagitário. Os caras do TikTok... Pô, pior que eu ia falar que os caras do TikTok não tá incluído nisso, né? Mas tecnicamente tá sim, né? É só que eu não tenho nenhuma relevância, pô. E o torneio que irá começar. Eu fazendo vídeo de Cavaleiros, ninguém liga. Porém, Seiya aparece e diz que não vai lutar, revelando que quer apenas uma coisa. Isso é muito foda. A sua irmã, como prometido por Saori e sua instituição. Mas tudo é interrompido por Jabu de Unicórnio, que é meio o capacho da Saori. E aqui podemos comentar um pouco mais sobre a personalidade do Seiya nesse início da história. Ele é revoltado, desrespeitoso com quem ele julga ser ruim, dá umas tiradas em umas pessoas, falando que o Jabu sempre foi cachorrinho da Saori, por exemplo. Parando pra pensar, o Seiya é meio que um delinquente japonês. Você já deve ter visto isso em outros mangás. Normalmente são personagens que sempre usam uma jaqueta por cima dos ombros e tal. Esses personagens representam algo que normalmente rolou no Japão. A cultura Banshō, Furyo ou Yankee. Também tem os Bozozokos, mas aí é mais com moto. E uma das maiores inspirações do Kurumada são exatamente histórias do tipo. Então, até que faz sentido. Essa é uma visão bem diferente do que eu tinha do Seiya. Eu vi Cavaleiros quando passava no Cartoon, lá em 2005. Sempre achei legal, mas nunca adentrei na obra. Porém, escutava coisas aqui e ali. E minha percepção do personagem era famosa, ele é um personagem vazio, cheio de protagonismo. Mas pelo menos nesse início da história, ele é bem interessante. Uma personalidade bem definida. Vamos ver o que vai acontecer. Outra personagem que eu tinha uma visão totalmente errada era a Saori. Na minha cabeça, ela era basicamente uma princesa. Jabu era pra ser um protagonista, mas o Kurumada disse que ele era demais igual ao Seiya. Dá pra ver que ele queria estabelecer uma certa rivalidade, mas eu acho que ele não gostou muito da ideia depois de um tempo. Mas, sendo uma junção de memórias antigas com o que eu vi... Gente, na real, vou pôr 1.5 aqui que eu tô achando que, tipo, a gente vai ficar muito tempo nisso aqui desse jeito. Falado por aí também, mas a realidade é bem o contrário. Como vemos tanto no presente durante esses arcos iniciais, quanto nos flashbacks, ela é extremamente escrota. Aos 6 anos, ela tratava todas as crianças como escravos dela, mandando eles serem cavalinhos e dando chibatadas neles durante as brincadeiras. E ao final da sua diversão, o garoto era chutado pro lado, com as mãos e joelhos sangrando por ter que agir como cavalinho igual ela queria. E quando eles se recusam a brincar com ela, como o caso do Seiya, ela espancava eles, a ponto de sair sangue mesmo. Bizarro. Cara, ela era muito bizarra. Para pra perceber. O santuário basicamente é um campo de tortura, onde pessoas como Cassius, que têm prazer em matar outros soldados, podem alcançar patentes altas. O local tem regras bizarras, se saiu de lá sem autorização é pena de morte e tal. Já o Instituto Grade pegou 100 crianças e enviou eles pra fazer esses treinos brutais, onde a maioria delas morreu de forma agoniante. E antes disso, viveram uma vida de abusos na mão da Saori e do Tatsumi, um adulto que dava soco em criança, fazia tortura psicológica, aterrorizando eles com frases sinistras e coisas do tipo. Aí eu te pergunto, de que lado que eu devia estar na história? Bem, do Seiya, né? Vemos até do Seiya. Da irmã à força. Exato. Quando chorava desoladamente e via sua irmã ficando pra trás. Isso estabelece bem o motivo do personagem fazer tudo o que fará durante um bom tempo, sendo uma baita técnica de empatia em conjunto com as demais, feita de forma bem dramática e eficiente. Mas vamos ver se vai durar até o final da obra ou até o final desse arco. E não acaba por aí. Cara, até o final do arco eu acho que dura muito bem. Na verdade, eu acho que até o final da obra dura bem, porque eles criam uma nova motivação pra eles depois da Batalha das 12 Casas. E aí eu acho que o Seiya funciona muito bem como personagem, assim. As da armadura que ele carregava são cortadas pelos golpes atrasados do Jabu, o que gera um movimento legal nas páginas e permite um momento onde ficamos animados com o poder do Seiya, que também deu seu golpe atrasado e explode a parede, com todos ficando em choque. Um tipo de cena clássica dos mangás e animes. Meio estranho um autor que teve 2 sucessos colossais na Shonen Jump que moldaram como consumimos a mídia hoje em dia ser considerado um cara que não sabe nem desenhar, nem escrever e tudo mais. Cara, isso é muito surreal. Isso não faz o menor sentido. Esse hate em cima do Kurumada é muito forçado, velho. Muito forçado. Enfim, o torneio começa, e aqui temos a execução de um elemento que no futuro seria refinado pelo autor de Dragon Ball. Sim, o início do temível Power Scaling numérico. Durante o torneio, tudo que os personagens fazem acaba sendo calculado por um computador, dizendo... E na verdade eu acho que isso daqui é tão
legal, assim. Pra gente entender como os personagens realmente superam coisas sobre-humanas, mas dentro de uma realidade muito física, né? Ele associa as coisas com, por exemplo, velocidades reais, medidas de velocidade reais, medidas de peso reais e tudo mais. A velocidade deles, a pressão dos golpes e coisas do tipo. Esse elemento foi colocado provavelmente para ter um impacto com as crianças da época, para gerar aquelas discussões e tudo mais, dando uma sensação de espetáculo às cenas, passando a intensidade do que tá acontecendo, sem a necessidade de botar outros marcadores de destruição, como por exemplo, destruir uma montanha, mas mostrar que aquilo seria força suficiente para tal. Esse tipo de coisa é abandonado logo depois desse arco, dando mais foco para as famosas citações sobre velocidade do som, da luz e coisas do tipo para hypar os personagens. Mas a ideia tinha um certo mérito, ela realmente tinha o princípio para atrair a atenção dos leitores. Assim, em Dragon Ball, ganhamos o scanner, que verifica o poder do usuário em um só número, ao invés de múltiplas variáveis. É de mais de 8.000! Nas lutas desse torneio, o foco não é preparar algo mais intenso e dramático, mas sim apresentar os protagonistas. Então seus inimigos acabam sendo mais ferramentas para vermos mais sobre os protagonistas do que personagens em si. Felizmente Sim. o autor sabe onde gastar tempo, então não sentimos nada sendo desperdiçado nesse quesito. Tipo, caralho... Isso é verdade também. As lutas iniciais ali não são necessariamente ruins, elas são tão gostosinhas de ler, cara. A luta do Yoga é uma das mais bobas, mas ela, tipo assim, é super legal, porque quando o Yoga chega, ele é interessante, sabe? O Kurumada sabe fazer isso. Você acha da hora ter física pra explicar magia, Nemo? Cara, não sei, eu acho que depende da abordagem, assim. Por exemplo, em Black Clover eu acho legal. Eu acho que o Tabata faz algo legal. Mas eu gosto do jeito que Sensei faz, assim, um certo nível. Mas eu acho que também, às vezes, acaba tirando muito da liberdade criativa, sabe? Mas algumas cenas do computador e do público podem ser meio chatinhas, porque são bem repetitivas. Mas como eu falei, esse vai ser um elemento que vai ser descartado logo depois e não vai acontecer esse problema de novo. Eu não acho muito repetitivo, não. É o Yoga. Sua apresentação é destacada e dramática, com ele pulando no mar congelado pra entregar rosas ao corpo Aí, de sua mãe. a apresentação do Contando Yoga. sobre o personagem sem falar diretamente, tanto sobre sua personalidade e o contraste que teremos no futuro, onde Camus quer que ele seja frio, no sentido de controlar suas próprias emoções, enquanto no fim, o Yoga não tinha nem essa frieza toda e soube usar as emoções de uma forma diferente do Camus. Tanto em relação ao amor pela sua mãe, quanto Sim. ao fato de trair a missão que o santuário deu de matar os Cavaleiros de Bronze, devido a sentir o fogo das emoções deles, e até como ele vai se comportar nas 12 casas, com uma das melhores frases desses 100 capítulos que vamos falar depois. Então, é um personagem que aparenta ser frio, mas é muito... Salve, Juan, como vai? É bem rápido, mas cada lutinha serve pra apresentar um conceito, um personagem e também traz algumas mecânicas novas pro combate. Essa dinâmica rola de novo, mas mais intensa ainda, na luta do Seiya contra o Shiryu, onde conhecemos mais sobre o dragão, sua personalidade, temos poderes novos, detalhes curiosos sobre o escudo e tudo mais. E outra coisa é... Eu acho bem mais interessante a apresentação do Shiryu, assim, que eles meio que já se apresentam lutando, sabe? Eu acho isso bem legal. A apresentação do Yoga e sua chegada atrasada é interessante em muitos níveis, principalmente porque ela traz um ar de mistério muito bacana, que o Yoga sabe de algumas coisas, mas a luta do Shiryu e do Seiya é muito maneira. É adicionada na mistura, que é a intensidade desse tipo de... Não, tá borrado dessa vez não, porque vai ser rapidinho. A lutar até o fim de suas vidas, as apostando sem arrependimentos. Essa questão de sangue, suor e lágrimas vai acompanhar CDZ do início ao fim, e vem de um tipo de obra japonesa chamada de Neketsu, as histórias de sangue fervente. Por isso, tudo é demais. Seiya cai de cara no chão, sai no sangue pra todo lado, mas se levanta, porque precisa continuar, não existe outro caminho. Shiryu e Seiya tiram suas armaduras pra resolver no soco, dando golpes pra matar, mas respeitando o adversário. Inclusive, essa é uma das poucas lutas nesses 100 capítulos que possui uma coreografia marcial, além dos poderes abstratos. Bem, Shiryu tem seu coração parado pelo golpe de Seiya, que cai desacordado, mas se levanta pra dar um golpe igualmente poderoso do lado oposto, pra fazer com que o coração do seu adversário volte a bater. Porém, Seiya está tão ferido que se fizer mais algum esforço, pode morrer, já mal conseguindo ficar de pé pela sua falta de energia e pela perda de sangue. Isso daqui é um exagero muito gostoso de ler na história, cara. É tipo, você realmente se emociona. O Kurumada sabe levar suas emoções, tá ligado? De tratamento médico urgente. Só que, mesmo assim, ele vai. E com a ajuda de outros cavaleiros que respeitam e valorizam esse comprometimento e masculinidade do... Quando acaba tudo isso daqui, você tá amando todos os personagens principais, né? Porque todo mundo se ajuda. O Yoga, o Shun, o Seiya. Você tá amando todos eles, mano. Respeito ao adversário, Seiya consegue usar um golpe final para que Shiryu volte à vida. O momento é cheio de gritaria, drama, mulher chorando, e todos esses sentimentos e sacrifícios fazem Yoga se questionar se realmente eles são malignos e devem ser eliminados. Essa intensidade, que alguns podem chamar de novela mexicana, é proposital. Tudo será resolvido a partir das lutas que representam as convicções e filosofias dos personagens, mais ainda do que em outros mangás de batalha, devido ao próprio power system da obra que a gente vai comentar no final do vídeo. Todos os laços, informações, tramas, meio que tudo vai andar, ou estar diretamente conectado, às batalhas sentimentais dos personagens. Sim. Que, em geral, seguirão essa estrutura. 15 páginas de build-up e 5 páginas de explosão. Com a luta acabando normalmente no mesmo capítulo, às vezes em 2 e raramente mais do que isso, sendo algo mais comum mais pra frente da história. Por isso, acho que vale a pena explicar um pouco sobre essa decisão do autor. Nessa época, pré a reestruturação dos shonens que meio que rolou com Dragon Ball, muitos mangás de luta não tinham foco necessariamente na coreografia soco a soco. Claro, alguns tinham, mas essa não era a expectativa igual hoje em dia, entende? Então vamos dizer assim, depois de Dragon Ball as coisas foram muito influenciadas por ele. Tanto que, tipo, esse era o elemento de Dragon Ball, né? O Toriyama trouxe essa questão da coreografia
que vinha muito de filmes chineses, assim. Era um negócio muito louco, era um negócio que era muito gostoso de ler e tal. Mas o Cavaleiros não se preocupa tanto com isso, porque Cavaleiros é sobre os diálogos, mano. Cavaleiros é sobre, tipo assim, você ler as emoções dos personagens. Teve um meio termo aí, que era a forma que o Kurumada popularizou. O próprio Kurumada falou que quando fez Sengi no Kakeru, não ia conseguir fazer algo como Ashita no Joe, que é uma outra obra de boxe, muito mais realista, por assim dizer. Então, ele teve que achar uma outra forma. Essas 15 páginas de build-up, muitas vezes, são argumentos e discussões do personagem, pra então, em 5 páginas, eles lançarem seus poderes e algum deles vencer, de acordo com as suas convicções. Esse elemento, na verdade, hoje em dia é usado por muitos animes e mangás, e a gente pode dizer que o Kurumada meio que criou ou popularizou e refinou ele. Às vezes, durante as discussões, temos até um golpe ou outro, mas fica clara a diferença de execução entre mangás que focam na coreografia, soco a soco, e os que não focam, como Cavaleiros do Zodíaco. Então depende muito do seu gosto pessoal, o tipo de abordagem que você vai preferir. Também podemos mencionar a forma do consumo da revista na época, onde as experiências autocontidas eram recebidas de uma forma diferente de hoje em dia. E o Kurumada acabou se encaixando muito bem nisso. Temos a situação do capítulo, que é solucionada nele, e no próximo uma outra situação com uma outra loucura, e por aí vai. Você ler e se entreter no momento era mais importante do que a história ter uma mega coesão lógica ou uma grande trama complexa. Sim. Claro, podia ter, mas o foco pro Kurumada e pra muitos outros mangakás era o agora, coisa que existe ainda hoje em dia. Outra coisa que vale ser dita é que o Kurumada já teve obras mais lentas. Por exemplo, Ringi no Kakeru, que foi o primeiro sucesso colossal da Shonen Jump, tinha um início muito mais lento e quase foi cancelado. Essa experiência e a de outros mangás que ele escreveu antes de Cavaleiros fizeram com que ele apostasse todas suas fichas nessa velocidade extrema, que ao mesmo tempo que torna a leitura super divertida, pode diminuir a profundidade de vários momentos que deveriam ser mais importantes. Enquanto você lê, você até deixa passar, mas depois, quando reflete um pouco, talvez você pegue sentindo falta de algumas coisinhas. A filosofia do autor pra escrever... Eu não sei se você sente falta, porque, tipo assim, quando você pega pra ver a obra como você vê outras obras, você sente falta. Porque você fala, pô, baseado nisso daqui, eu sinto falta disso. Mas, cara, ler Cavaleiros do Zodíaco é uma experiência muito parecida com assistir uma peça de teatro. Você é tão levado pelo sentimento que o Kurumada quer que você tenha, você é tão levado pela estética, por tudo aquilo ali, que a carga emocional que aquilo consegue te fazer sentir, pelo menos pra mim, compensa pela essa falta de profundidade ou de reflexão construída. Porque a mensagem, o sentimento ali, tudo já teve uma construção prévia, sabe? Eu acho que isso vale muito mais. Eu acho que o Kurumada é um dos mangakas que investe na experiência mesmo. Então, acaba sendo muito massa de ler. Muito massa de ler. É um mangá, assim, top mangás que eu li, assim, com certeza. Tem que ter um grande clímax. E que é a partir desse momento que ele escreve as outras páginas em volta, usando todas as suas melhores ideias no agora, não deixando nada guardado pro futuro. Ele sente que além só de surpreender o leitor, ele também não pode deixar o leitor prever o que vai acontecer no próximo capítulo. Ele não pode saber o próximo movimento e fala dos personagens. Eu acho que tudo isso dá um contexto legal pra entendermos por que é tudo tão frenético assim. E porque a gente tem uma média nesse início aqui da história de 2 capítulos por luta. Nessa perspectiva de produção, o planejamento pro amanhã não é um dos elementos que mais importa, porque ele quer fazer você se entreter no hoje. Apesar de ser uma abordagem interessante, ela abre espaço pra muitos problemas pra quem gosta de debater a obra a fundo em questão de furos de roteiro, retcons e coisas do tipo. Talvez... Mas honestamente, eu acho que Cavaleiros é bem estruturado, mano. Eu até menciono isso no meu vídeo. Eu acho que o amanhã foi bem planejado. Querendo ou não, assim, a Guerra Galáctica é bem premeditada, sabe? Os eventos que vão acontecer são bem premeditados e justificados. Eu acho que o menos justificado é o arco de Poseidon, mas ainda assim funciona. Ainda assim funciona de uma forma bem legal, sabe? Isso, o Cavaleiro já recebeu alguns ajustes de diálogo pra deixar certas coisas mais claras e até mudar certos elementos pra evitar problemas posteriores. Por fim, a outra última chave pra entendermos as batalhas e o ritmo do Kurumada, pelo menos nessa perspectiva mais narrativa, é a sua inspiração nessas obras Neketsu que comentamos, as obras de Sangue Fervente, visto que elas em geral trazem muito desse sentimento explosivo. Apesar de muitos mangás da época não terem essa coreografia de luta soco a soco moderna, os poucos golpes que serão dados carregarão tudo que o lutador discutiu durante o combate. E esse elemento também será bem teatral, por assim dizer, exagerado, não necessariamente sendo construído logicamente e psicologicamente dentro da trama, com muitas camadas de pensamento e sei que lá. Nós dois temos camada. E essa dinâmica no mangá de Cavaleiros nesse início não fica repetitiva, pois em cada capítulo algo imprevisível acontece, e o tempo gasto neles é rápido. Perceba como as lutas no torneio começam simples, com Seiya e Urso, depois ganha mais profundidade com Yoga e Hydra, aí temos a explosão emotiva de Seiya e Shiryu, aí sobra Andrômeda e Jabu, só que como essa luta pode ser mais legal do que a anterior? Jabu já é conhecido por nós, mas pouco ainda, e Shun de Andrômeda participou rapidamente na hora de ajudar o Shiryu. Precisamos de algo muito intenso entre esses dois, senão os leitores sentiriam que as coisas ficaram chatas. Bem, temos uma leve reviravolta do Shun destruindo o Jabu e sua arrogância, o que é sempre bem-vindo, mas o que torna o capítulo mais interessante é a chegada de Ikki pra roubar a armadura de ouro, parando. Com certeza esse momento foi inspiração pra muitos arcos de torneio que são interrompidos também. E pra deixar tudo mais dramático ainda... Não, depois disso daqui nenhum arco de torneio chegou até o final, né? Narrativamente. Agora, precisamos falar desse tal ritmo acelerado. Sempre tem algo importante acontecendo, e isso é uma faca de 2 gumes. Ao mesmo tempo que torna a leitura super fluida e direta, às vezes os acontecimentos podem perder o peso ou se embolar na sua mente, visto que não existem tantos marcadores de divisão de momentos relevantes, ou contrastes entre momentos rápidos e lentos, tanto no roteiro quanto na quadrinização, o que nos ajuda a nos prepararmos melhor para as próximas etapas e processar os acontecimentos em nossa
nossas mentes. Isso demanda muita habilidade, e eu posso dizer com tranquilidade que nesses 100 capítulos, basicamente o autor consegue manter o controle na maioria esmagadora das vezes. Sim. É só vou querer algo que não é a proposta da série, porque se você quiser muita coreografia de luta soco a soco e diálogos psicológicos mais pesados, você vai ficar frustrado, pelo menos nessa parte da história. Mas isso não é a proposta, né? É aquilo, a galera costuma criticar uma parada pelo que ela não é. Aqui, vocês perguntaram dela, ó. Aqui a Mao. A Maozinha, gente. Oi, que linda que é. Ah, pequenininha. Ela é muito boazinha, cara. Ela vai ficar aqui comigo no meio da live. Peguei ela lá. Ela é muito boazinha, cara. Muito boazinha. E ela gosta de cola, impressionante. Ela vai querer comer meu fone. Não pensei nisso. Não, Maozinha. Não. Deixa o fone. Vamos lá. Vai ser muito mais simbólico e ao mesmo tempo explosivo. Aqui vale comentar um momento que eu acho que é mais complicadinho, independente das intenções do autor. Vemos um pouco do passado do Shun e do Ikki, para estabelecer melhor os personagens e as cenas brutais no presente, como o Cavaleiro de Lobo sendo destroçado numa ilusão do Ikki. O que é legal, mas logo os Cavaleiros Negros de Fênix aparecem. E essa parte aqui é basicamente mais um momento para destacar os protagonistas. Essa parte dos Cavaleiros Negros de Fênix é meio bobo. Aproveitar para aprofundar neles, apresentar um pouco mais do mundo, mover a trama e dar um novo objetivo. Pô, bacana, né? Não dá pra dizer que é mal feito em si pelo que estava lá. A estrutura do capítulo funciona, os pontos relevantes são destacados e tudo mais. Sim. Rápido, então não atrapalha tanto. Só que eu sinto uma sensação estranha. Esses clones do Ikki são literalmente descartados da história após a aparição deles. Tudo bem. E nunca mais aparece, né, esses clones do Ikki. Mas, tipo, eu acho... E eles não eram clones, eles eram meio pessoas, assim. Eu não sei se eu tô enganado e tal. Na leitura do capítulo funciona, mas depois, quando você vai justificar isso pra você mesmo, você fala assim, isso é estranho. Morrem e tal. Mas não existe nenhuma relevância pros personagens. E não que tivesse que ter, mas eles só ficam soltos, dando espaço pra outros Cavaleiros Negros aparecerem depois. Aqui era o Ikki original que tinha que brilhar. Não precisava mudar a nossa atenção tão rápido pra outra coisa. Eu sinto que basicamente tudo que aconteceu aqui podia ser só o Ikki, e então os outros Cavaleiros Negros aparecerem. Porque ficou bem artificial. A sorte, novamente, é a velocidade e a dinâmica interna dos capítulos, mas quando você pega pra ver de uma forma mais ampla, fica bem chatinho mesmo. Dá pra ver que o autor tava com a mentalidade de eu não posso ser lento, tudo que eu apresentar vai ter luta. Talvez devido à pressão que ele tomou do editorial em suas outras obras, como falamos anteriormente. Visto que aparentemente isso não é uma característica desse autor em si. Até no verso da capa ele fala que tava fazendo uma história pra poder chegar mais rápido no mainstream, pra que todo mundo conhecesse Cavaleiros do Zodíaco. E isso envolvia pegar a atenção das crianças em todo capítulo de forma intensa. Então é aquilo. Pro que eu não vejo muitos problemas em si dentro daquela cena específica. Sim. Mas acaba repetindo uma dinâmica parecida dos demais Cavaleiros de Bronze, que não tem muita personalidade ali. Compensa rever o anime? Eu acho que não, cara. Acho que vale ler o mangá. O mangá é bem diferente do anime de Cavaleiros. Da história. E dentro de uma produção real de um produto, a gente pensaria, como poderia gastar esse tempo? Será que essa é a melhor forma? Sinceramente, eu acho que não. Aí logo depois dos Cavaleiros de Bronze, a gente tem os Cavaleiros de Fênix Negro, que são a mesma coisa, a mesma dinâmica, e é logo um depois do outro imediatamente. Sabe, não é das coisas mais elegantes de se fazer. Essa parte é meio fraca mesmo. Pro futuro, do que um momento relevante ou até ruim, de fato. Não fraca, eu acho que, tipo, ela é desnecessária. Você fica meio, tá, mas logo passa. Então provavelmente não vai te revoltar muito. Eu imagino que poucas pessoas droparam o mangá de Cavaleiros do Zodíaco em si, porque aconteceu assim. Tipo, isso é uma parte importante também. Ela não chega a ser uma barriga. E eu acho que o pior elemento pra qualquer história é uma barriga. Porque é a barriga que faz você abandonar a história, sabe? E nesse caso de Cavaleiros, basicamente não tem barriga nenhuma, mano. Não tem. Você vai lendo, e é muito gostoso de ler. É muito gostoso. É tipo, eu acho que esse é um dos maiores feitos, assim, da obra como um todo. E se você se deixa levar por aquilo, você vai se pegar chorando várias vezes com diálogos simples, cara. Simples. Que são, assim, carregados de emoção. É absurdo, pô. É absurdo. Aqui. Eu vou comentar um pouco dessa questão da estrutura um pouco mais pra frente. Com o novo objetivo, os personagens se separam pra se prepararem pro combate. Temos um pouco mais do desenvolvimento da relação deles com a Saori, que mais tarde vai ser filha da puta com Seiya de novo, manipulando ele emocionalmente em relação à irmã. E também temos o Tatsumi, o mordomo dela, que é um dos maiores canalhas dessa história. Espancando criança, fazendo tortura psicológica, sendo um bosta, arrogante, etc. Caralho. Temos a apresentação dos Cavaleiros Negros de outras Ele realmente é assim. A preparação da rivalidade nos demais personagens, pra dar uma valorizada nas próximas lutas e não ser a mesma coisa uma terceira vez. E Shiryu vai cuidar das armaduras, em uma sequência muito bonita, tanto em arte quanto tematicamente, onde ele encontra vários esqueletos e fantasmas. Essa parte também dos Cavaleiros Negros com as armaduras do pessoal, eu já não gosto tanto também, sabe? Eu não gosto dessa saída. Eu acho essa saída meio, sei lá. Ele dá esse soco na uma página muito legal. Ele descobre que, pra salvar as armaduras, ele precisará dar seu sangue, e provavelmente morrerá no processo. Mas diz que caso o nosso conserte, todos vão morrer de qualquer forma, inclusive ele, e que ele deve a vida a Seiya, por isso não liga de morrer para que possa o salvar. Temos uma cena brutal do Mu cortando a cabeça dele, mas era só um pesadelo do Seiya, um truque bem safado que autores podem usar por aí. O dia do duelo chega, os Cavaleiros de Bronze vão lutar contra os Cavaleiros Negros na base do Monte Fuji, nas cavernas que estão lá na floresta de Akigahara, pra comentar. Dessa parte, Kurumada mostra bem pra gente o local que estão, tanto de forma ampla quanto de forma mais íntima. Só que normalmente ele não dá uma ideia geral, e não elabora tanto na noção espacial das coisas. Por exemplo, onde que é o Coliseu que eles lutam? Onde é o orfanato? Onde é a mansão Kido? Isso é uma parada bizarra. Os personagens teleportam entre o mundo, tá ligado? Tipo assim, eles se teletransportam pra lugares de noções de tempo absurdamente diferentes, tá ligado? Lugares assim, pô, estão no Japão,
Estão na Grécia, estão na Antártida, não sei. Tá todo mundo lá em pouco tempo. Onde é a Rosan, a Torre de Mu, os hospitais que eles vão, pra onde os personagens andam, pra onde o Ikki foge vê o pôr do sol, como é o santuário em geral, como estão dispostas as 12 casas, e como elas são por dentro, e o seu tamanho, pra onde Jamian leva a Saori quando ele a pega com os pássaros, é meio que um penhasco, mas exatamente onde? É longe, perto, essas coisas, sabe? Isso atrapalha em si a história? Depende. Um establishing shot, que são aqueles momentos que mostram o cenário de forma mais ampla, ajuda o leitor a se orientar, seja no ambiente geral onde a história acontece, ou onde a ação em si está rolando, pra sabermos os arredores. Coisa que Dragon Ball faz muito bem, por exemplo. Já o Kurumada tende a nos mostrar cenários, mas na maioria das vezes, por closes junto dos personagens. Aqui nessa parte da caverna... Não, isso é uma parada real. Assim. Dragon Ball é foda, né? Porque em Dragon Ball você consegue saber o quão longe, o quão perto eles estão da cidade, em qual ambiente é aquilo. Dá até pra brincar de se localizar, né? Tipo, na questão geral, assim, da coisa. Isso é muito foda, isso é muito foda. Mas Cavaleiros tem um pouco esse elemento meio maluco mesmo. Especial nos ambienta melhor. Eu acho que essa característica do autor é uma das coisas que atrapalha eu a separar bem os acontecimentos da minha cabeça. Não só espacialmente, mas ritmicamente também. Tudo é tão frenético que, enquanto eu lia, meio que toda a história se misturou na minha cabeça. Porque não tinha marcadores claros de mudança de tópico, situação, ambiente, etc. Claro, tinha alguns marcadores menores, mas não havia tanto contraste de ritmo, ou um contraste ambiental claro, contraste de personagens e tela. Eu acho que esse contraste começa a existir realmente depois da saga do Santuário. Aí parece realmente outra coisa, sabe? Mas é igual, os Cavaleiros de Prata não parece um outro arco. Parece que é tudo a Batalha Galáctica ainda. Establishing shots também servem para ocupar espaço de página e organizar os acontecimentos dela, dando uma sensação de passagem de tempo dentro da obra, mas também de conectividade fora dela, como um evento A e B se juntam de forma fluida. E a ausência deles, em vários momentos, acaba fazendo com que tudo se conecte rapidamente, e não temos muito tempo para respirar. Um bom exemplo é quando a Saori é sequestrada pelo Jamian. Mal acabou a luta contra os Cavaleiros Negros, depois tivemos os Cavaleiros de Prata, e aí ela é sequestrada, e aí eles vão para um abismo. Diverte, mas devo dizer que eu fiquei estranha nessa parte. As coisas estavam mais superficiais do que deveriam pro que estava acontecendo no momento da história. Eu também esperava um pouco mais de reflexão. Depois da luta dos Cavaleiros de Prata, cara, o Seiya vem com uma reflexão tão boa sobre eles serem irmãos e sobre eles não precisarem lutar pelo santuário, eles poderem lutar por si mesmo, que eu acho que isso poderia ter sido tão mais bem trabalhado se parecesse que passou um tempinho antes da Saori chamar eles e tudo mais, sabe? Mas é muito rápido, é como se fosse no mesmo dia, sei lá. Até temos algumas informações, entretenimento, frases fodas e tal, mas quando eu vou lembrar dessas cenas, após ter lido apenas uma vez, às vezes eu me pego pensando, pera, o que aconteceu mesmo? Acho que isso também ocorre por ser uma sequência enorme de lutas envolvendo os mesmos personagens repetidamente, contra inimigos que não tem muito espaço para desenvolvimento, como os Cavaleiros Negros e os de Prata, sei lá, fora o Misty e o Moses. A estrutura aqui é como eu falei antes, a maior parte dos personagens serve de preparo para expandir a trama momentânea e os protagonistas, mas acabam sendo meio esquecíveis no mangá. Para as pessoas como eu, que se interessaram muito pelo conceito e o mundo de Cavaleiros, a gente recebe informação a conta-gotas. E algumas histórias usam momentos de expansão de worldbuilding para ajustar o ritmo, visto que mesmo que sejam diálogos expositivos possivelmente, estão entregando. Isso é real a única coisa que o anime fez melhor. Tem uns epic fillers deles vivendo e... Calma, tem uns epic fillers deles vivendo. É bem melhor. Então, eu lembro disso. Eu lembro que o Seiya tocava violão, né? O Seiya tinha uma casa lá, na praia, também. Tinha alguns elementos leves, assim, do anime que eu me lembro por ver na TV e ver o Vai Seiya, né? Que é a redublagem Cavaleiros do Zodíaco. Então, por exemplo, eu lembro também que eles iam de avião pra algum lugar, por exemplo. Informações que o leitor queria. Então são bem-vindas e servem a diversos propósitos narrativos, como fazer esse tipo de contraste entre rápido e devagar. Felizmente, parece que o autor sabe das possíveis armadilhas da abordagem que ele escolheu, e faz questão de serem momentos rápidos. Nada fica tempo demais nas páginas pra você pensar, nossa, que saco. Os personagens chegam, fazem sua função na história e morrem. O que é meio diferente de hoje em dia, onde vários mangás shonen reutilizam os mesmos personagens sempre, até quando teoricamente eles já morreram e voltam, ficando até inúteis da história em certos momentos. Essa estrutura toda que a gente comentou vai ser melhorada e refinada nas 12 casas, tornando os inimigos mais marcantes e as dinâmicas ainda mais diferenciadas, que vão tornar esse próximo arco um referencial pra muitas obras que vieram depois. Enfim. E realmente, o Kurumada, apesar de trazer personagens de volta, ele realmente mata os personagens. Isso é muito bom, porque você fica nessa tensão de quem vai ou não vai morrer, né? Diferentes, e o drama sempre do talo. Personagens quase morrendo, sofrimento, coragem, amizade, com os inimigos se arrependendo no final e salvando o adversário, inclusive, como é o caso do Dragão Negro, dando sua própria vida em prol do outro. Que após ver que Shiryu estava disposto a morrer pra salvar e escutar suas palavras, ele se... Desculpa, essa luta do Dragão Negro é uma bosta, mano. Move e repensa suas filosofias, resolvendo usar suas últimas forças antes de morrer pra salvar o Dragão de Bronze, dando uma chance pra esse vínculo que ele desprezava entre as pessoas. Olha, não é um personagem inimigo super profundo, mas é Neketsu. É sangue fervente, os ideias colidindo com muito sangue, onde mais do que entender com as palavras, você vai entender o peso da convicção da outra pessoa em seu soco. Vai sentir seus sentimentos quando o sangue dela jorrar na sua cara, por estar disposta a morrer pra Slayer Thunder, obrigado pela rosa, mano. As imagens, essa história. E você precisa absorver isso, senão vai ser uma história sem muita coisa. Aí vai da sensibilidade de cada um pra essas paradas. Exatamente. Perfeitamente colocado, Narra. Eu acho que se você é uma pessoa sem sensibilidade, você não vai se deixar levar pelo teatro que é Cavaleiros. Não vai. Você tem que viver aquilo, tá ligado? É uma parada meio boba de falar, mas você tem que se deixar ser levado pela história.
quando você criticar ela por, tipo, por uma parada que ela não é, não faz sentido, tá ligado? Não sei se eu tô conseguindo me fazer claro, mas é tipo, não teve construção de personagem o suficiente pra eu sentir o que a história quer que eu sinta. Cara, não sei, eu acho que teve sim. Só que você, em geral, tá esperando uma coisa que a história não tem, entendeu? Que é elementos de histórias que não são tão diretas ao ponto quanto Cavaleiros do Zodíaco. Então eu acho que fica um pouco nessa, sabe? Cenas têm certo valor prático também, tornando tudo sempre imprevisível e diferenciando as lutas uma das outras. Até momentos como o Pegasus Negro, que dá um golpe e morre, sim, é só isso que ele faz, acabam tendo relevância, visto que o golpe dele permanece no Seiya e o atrapalha até o final. Eu te pergunto, foi o melhor uso do personagem? Provavelmente não, mas é aquilo, tá bem no limite entre de alguma forma conseguir funcionar e não fazer você sair da história. Apesar de ser meio irônico e engraçado, sei lá. Sim, é engraçado. Isso é uma sensação que eu tenho. Cavaleiros acaba sendo engraçado muitas vezes. O Galáctico, mais com algumas coisinhas melhores. E as 12 casas vai ser isso aqui, só que melhor ainda também. Os 4 Cavaleiros de Bronze conseguem chegar até Ikki, que acaba tendo seu golpe fantasma rebatido, e ele mesmo sobra seu efeito, que causa uma alucinação de um pesadelo, que é tão forte que pode incapacitar o usuário por muito tempo. E essa batalha segue todos os princípios que conversamos. Ela é diferente por ser vários contra um, tem o passado do Ikki que traz mais contexto, desenvolvimento de personagem, worldbuilding e drama, tem situações imprevisíveis com ele pegando o Rosário do Yoga, a armadura de ouro defendendo Seiya, todo mundo ficando sem armadura e sem camisa de novo, resolvendo tudo no soco, os pedaços das armaduras dos amigos também ajudando o Pô, Seiya. essa parte das armaduras dos amigos ajudando o Seiya é muito foda. E após Ikki ser derrotado, ele abraça Seiya, dizendo que entendeu a força dos laços deles e que tudo isso faz sentido. Afinal, todos eles são irmãos. E aí essa parte, pô, essa aqui Mitsumasa aqui. essa parte é muito foda. Essa parte é muito foda. Essa parte é muito foda. Crueldade, separação e tudo de ruim que você imaginar. Com eles basicamente vivendo em um campo de concentração. Mas opa, vamos dar uma analisada melhor nessa cena, porque ela traz mais outra característica da história que pode te agradar ou não. A mudança de perspectiva do Ikki ocorre instantaneamente após tomar o golpe e perder a luta. Quando o Seiya meio que ganha, ele fala: Ikki, você lutou com o braço congelado todo esse tempo? E Ikki responde resumidamente: não importa, irmão. É mesmo, é? Jogando todo o seu ódio fora. Cara, eu acho que isso do Ikki funciona, mano, porque ele tava muito cego pelo ódio. E ele acaba se lembrando de quando ele era criança, né? Ver o Seiya lutando com tanto fervor e tal. Ainda existe uma outra desculpa, que o Cosmo é um sexto sentido. Não, sexto não, sétimo, né? Perdão. Eu tenho quase certeza que é o sétimo. Que eles sentem com o coração, né? Eles conseguem sentir a energia da pessoa e a verdade da pessoa. Então isso faz elas mudarem de opinião perante a essa energia, tá ligado? Eu acho isso muito foda também. E mudando drasticamente de personalidade. Enquanto Claro que esse é só a justificativa que a história tem, mas é tipo, eu acho legal isso como conceito. o Seiya levanta essa situação do braço, mostrando essa questão de reconhecer os sentimentos da luta, botando ela a ser justa em um patamar acima de odiar ou não seu adversário. Então se você gosta bem desse drama todo, onde o psicológico do personagem pode mudar totalmente quando o sangue fervente do seu adversário escorre no campo de batalha e ele percebe a verdade, você vai adorar. Eu gosto, mas ainda aprecio uma boa construção e um respiro, coisa que aqui não tivemos. De uma cena pra outra, tudo no psicológico do personagem muda. Eu acho que uns 3 quadros ou uma página já seria o suficiente pra manter o ritmo frenético e construir melhor essa sensação emocional. Isso ajudaria até a marcar os pontos de virada da obra, que pra alguns vai ficar muito misturado, em junção de outros elementos que eu comentei anteriormente. Como o estilo Neketsu tem muito disso, desse tipo de virada emocional, vai depender muito do seu gosto. Quem não gosta desse plot deles sendo todos irmãos só tá desconfortável mesmo, o que é o ponto. Isso é verdade. Tipo assim, é realmente um plot desconfortável. Mas eu acho que faz sentido. Personagens. Nesse tipo de obra, a força moral é mais importante que a física, mostrando que o coração e a justiça do vencedor são maiores, e quando essa moral é percebida, o inimigo derrotado perde sua hostilidade. Após o combate, que é mais a catarse emocional dos personagens, é comum nascer um respeito ou até a irmandade. Com certeza. E existe também uma questão de, tipo, a história vai trabalhando um pouco com isso, né? Que é a luta pela verdade, como seu cosmo queima e tudo mais. Pô, esse negócio do sangue fervente é quase o cosmo fervente na história, né? certeza você já viu algum outro anime que após o protagonista derrotar um personagem, esse personagem se torna aliado dele, às vezes instantaneamente, até o chamando de chefe ou coisa do tipo. Um que acontece muito de virar aliado é Dragon Ball, por exemplo. É algo que é muito encontrado na cultura dos delinquentes e das histórias inspiradas neles. Como falamos, essa é uma das grandes inspirações do autor também, até porque além de ser fã dessas histórias, ele também era um delinquente, líder de gangue e problemático na escola. Agora, voltando a CDZ em si, eu pessoalmente não fiquei incomodado, mas preferi um respiro. Dá pra ver que é o tipo de obra que usa pilares de interesse muito específicos, não é? Compensando certos problemas e ausências com outros elementos, coisa que todo mangaka faz, inclusive a combinação de cada um que vai se conectar com você ou não. Mas aqui é bem extremo, e não temos mudanças ou adições de pilares nesses 100 capítulos. Então, isso é verdade. Muitas pessoas que podem amar a obra e outras que podem achar muito chata. Tudo isso que a gente mencionou aqui vai se repetir com uma certa frequência em Cavaleiros do Zodíaco. Ou você compra o teatro da coisa, literalmente, ele é baseado em teatro das próprias inspirações de teatro japonês, ou você sempre vai ficar achando que tudo foi súbito demais. E você... É isso que eu tava... É exatamente o que eu falei, mano. Você tem que comprar a história, mano. Você tem que comprar pra onde ela tá indo. Por tudo isso que falamos, acho que a próxima parte fica mais... Mas é aquilo, mano. Se você não tá gostando, tá tudo bem. Não é o fim do mundo. Não significa que a obra seja uma bosta. Pode ser que isso só não dialogue com você e tá tudo certo, tá ligado? Ah, isso desinteressante. Até porque não existe fórmula pra escrever, né? Eu acho que existem coisas que fazem sentido e dão certo, mas não existe uma fórmula, não existe uma resposta única.
que é a chegada dos Cavaleiros de Prata. Mesmo que eu goste do Misty e do Moses pessoalmente, assim como o drama do Seiya ficar confuso sobre a Marin ser ou não a Seika, tudo aqui começa a ficar meio bagunçado. É gente saindo voando do vulcão, terremoto feito pelo Cavaleiro, ilusão pra lá e pra cá, gente sendo enterrada que na verdade era outra pessoa, além de não deixar a Honestamente, eu gosto muito dessa parte dos Cavaleiros de Prata, mas eu também acho que ela é mal colocada, sabe? Ela tinha que ser em outro momento. história criar o contraste entre rápido, devagar, intenso e suave, a gente tem a mesma dinâmica dos Cavaleiros Negros, basicamente. Mas como o Kurumada não é bobo, o que acontece é que ele bota uma quantidade relevante de problemas e pilares pra nos importarmos mais. Como a Marin e a relação dela com o Seiya, e o marcador de tempo dela ser afogada, o que ajuda a aumentar a tensão tanto pro personagem quanto pra nós. Técnica essa que vai ser utilizada novamente com a Saori nas 12 casas. Então assim, eu acho legal a luta do Misty e do Moses, aí tem os outros Cavaleiros lá que dão um negocinho interessante, ajudam a criar uma dinâmica que não é a mesma coisa necessariamente que a gente teve antes. Só que depois que tudo isso for resolvido, quando os personagens voltarem pra falar com a Saori na cidade, ela vai ser sequestrada e teremos a mesma dinâmica executada. E aqui eu acho que a estrutura ficou desgastada. Foram 3 vezes seguidas, algumas com variações e elementos emocionais melhores do que outras. Ele tenta até mudar com a carta dos Cavaleiros, algo como um marcador pra duelos, mas o elemento é só abandonado instantaneamente. Essa carta do Cavaleiros é muito foda-se. Sinceramente, acho que tem muito o que dizer sobre os Cavaleiros de Prata. Tudo que eu já falei se aplica aqui. Acho que existem diversas decisões melhores na parte dos Cavaleiros de Prata, mas infelizmente uma parte desse brilho é retirado, pelo que comentamos de ser uma sequência muito frenética, que repete a mesma ideia geral sem ter um suspiro maior entre as partes. Acho que no meio da saga dos Cavaleiros de Prata só tem 2 partes realmente relevantes. Pô, esse diálogo é muito foda. Nossa, eu cheguei a mencionar ele no começo, eu confundi um pouco aqui, é o que o Narras falou, é muito confundível a ordem dos acontecimentos. Mas, cara, esse diálogo é muito foda. Uma delas é bem bonita, onde eles dizem que o sangue maldito do Mitsumasa Kido já sangrou pra fora de seus corpos e que eles renasceram. O que é uma verdade de várias formas. A identidade anterior deles já morreu, tanto fisicamente durante as batalhas, onde enfrentaram a morte de frente, quanto simbolicamente, pois descobrem que são irmãos e isso intensifica mais ainda o companheirismo que sentem um pelo outro. E o outro momento é quando entregam a armadura de ouro pra Saori e simplesmente falam, tá aqui como prometido, pegamos a armadura até nunca. Principalmente o Seiya, que tem uma língua afiada com a Saori, a criticando e decidindo que eles vão tomar o controle das suas vidas a partir de agora. Essa parte é muito e ela foda. diz que isso é egoísta e não é permitido. Caralho, mané, essa Saori é uma FDP mesmo. Ela explica toda a verdade por trás de tudo, dizendo ser Athena, e mesmo assim, Seiya não tá nem aí. Foda-se. Independente de todas as provas, todos decidem a abandonar, depois de tudo que ela e sua família os fizeram passar, focando em fazer coisas novas da vida, seguirem seus sonhos, enfim. Porém, quando ela é sequestrada, os personagens ainda assim resolvem ir atrás dela. Mas, bem, a resposta é mais óbvia do que parece, até também incluindo um pouco o momento que o mangá foi publicado. Tá curioso por quê? É simples, porque eles são homens. É o dever deles, como homens, protegerem mulheres de perigos assim. É o romantismo otoko japonês, o cavalheirismo dos delinquentes. E bem, de que serviria o título de cavaleiros que eles têm, se nem isso eles estivessem dispostos a fazer? Esse é exatamente o contraste entre eles e os demais Cavaleiros de Prata, que estão indo atrás da Saori pra sequestrar e fazer maldade. Coisa que vai ser comentada novamente na parte do Aiorus encontrando a Saori. É engraçado que o Shiryu que manda o Seiya ir atrás dela, porque ele não queria, e até reclama sobre isso, só que o Shiryu manda não discuta, não podemos apenas deixar que eles a levem. E o Seiya vai atrás, meio revoltado. E isso é uma coisa que, tipo assim, eles não querem essa responsabilidade, né? Mas eles também não são arrombados, né? Falando, que droga, logo eu tenho que ir atrás dessa mulher problemática. Tá, dado o contexto e o conceito, é uma parte boa. Olha, a coisa que eu vou mais repetir nesse vídeo será como Kurumada escolhe bem os pilares que ele vai usar e os que ele não vai, e segue com isso pra vida toda. Se você for analisar superficialmente usando técnicas de escrita, vai notar que muita coisa tá faltando. Mas se analisar mais profundamente, vai ver que ele compensa com outros elementos, seja com a arte, com o ritmo, com os acontecimentos momentâneos ou com outras técnicas de roteiro em si. O que eu achei? Pra mim, faltou um aproveitamento melhor nos personagens pra entendermos essas perspectivas deles, mesmo que elas sejam culturais, sobre o dever de um homem e o dever de um cavaleiro, mesmo que fosse algo simples e direto. Isso somado ao fato de que os Cavaleiros de Prata acabam se tornando elementos desvalorizados, resulta em algo que atrapalha toda a sequência, mesmo que ela tenha ideias boas e seja breve. O que eu quero dizer... Faz sentido essa crítica do Narras. Eu não concordo necessariamente com essa crítica, porque pra mim funcionou. Eu acho que, tipo assim, também vai um pouco, não da moral da pessoa, né, mas um pouco da tolerância do que a pessoa acha moral, assim, né. Pra mim, só o fato da Saori ser Athena, ser uma personagem importante e tal, já faria os personagens questionarem, pô, se ela estiver falando a verdade. E em segundo, pô, cara, é uma menina em perigo, tá ligado? É uma pessoa em perigo. Não é porque ela é uma mulher necessariamente, mas, pô, é uma pessoa em perigo. Os caras vão salvar ela. Mas realmente, eu acho que entra muito nesse diálogo que o Narras falou de cavalheirismo. Mas pra mim funciona. Os Cavaleiros de Prata são assustadoramente fortes, isso e aquilo, que é impossível, mas não vemos um Cavaleiro de Prata sendo ameaçador. Nenhum deles vence uma luta, seja contra os principais... Mas aqui eu já acho que é interessante o fato deles trabalharem essa parte dos Cavaleiros de Prata, porque já tá deixando claro que os Cavaleiros de Bronze estão muito fortes, né? Eles são ameaçadores. Mas por que os Cavaleiros de Bronze estão indo além, né? Porque eles estão lutando por uma verdade própria. E eu acho isso maneiro.
ou contextualmente pra nos dar um parâmetro de força. No máximo que vai acontecer é off-screen contra personagem que já tava fraco. Por isso que muitas histórias botam um vilão vencendo aleatórios ou secundários pra dar uma dimensão da ameaça deles. Aí o leitor vê isso, vê do que o protagonista é capaz e compara falando, vixe rapaz, vai ser complicado isso aí. Aqui é dito que eles são mais fortes do que os de bronze, mas não vemos isso em nenhum momento. No máximo o Cavaleiro do Escudo da Medusa tem alguma ameaça mais legal. E vale dizer que o combate contra os Cavaleiros Negros e os de Prata ocorrem todos durante o mesmo dia. E eles vão enfrentar os de Prata já exaustos e com as armaduras muito danificadas. Isso é verdade também. A questão do cosmo deles que estava mais forte. E vamos comentar sobre o Power System mais tarde. Mas o fato é que, narrativamente, tudo acaba perdendo peso e os grandes vilões ficam desvalorizados. Sem conseguir isso é verdade também. Pra trama, de fato. E sendo um grupo extremamente mal aproveitado. Pelo menos a luta contra o Cavaleiro de Perseu é legal. E o sacrifício dos olhos do Shiryu é algo que é até permanente na obra durante um tempinho. E será aproveitado no futuro de algumas outras formas. Enfim, as coisas começam a ficar mais... O sacrifício... O lance que eu acho que fica um pouco chato nesse sacrifício é que o Kurumada fica meio que voltando atrás, né? Na questão do que eles sacrificam, o que eles perdem e tudo mais. São introduzidos. Ganhamos mais lore, contexto, algumas nuances e objetivos de personagem, com alguns elementos de política interna dos Cavaleiros de Ouro, deixando o plot levemente mais complexo. E é onde também temos um dos raros momentos de respiro de Cavaleiros do Zodíaco. Vemos Seiya no hospital, temos alguns elementos de comédia, descobrimos o que os outros Cavaleiros de Bronze foram fazer. Inclusive, nosso protagonista decide ir atrás da irmã sem a ajuda da Saori. Basicamente, todos eles finalmente... Essa parte é muito legal. Que a Saori queira ou não, parece que ninguém mais quer lutar por ela. Não somos mais os seus escravos. É um início bacaninha para um momento entre arcos. E que, obviamente, não fica só nisso. Logo, China aparece para matar Seiya, mas quando sentem uma presença ameaçadora, ela decide o ajudar. Nesse momento, a armadura de Sagitário também se revela, mostrando que até... Essa parte é muito foda. Eu acho que ele não vai chegar nessa parte, mas tem uma parte de Poseidon que eu acho paia. Que eles estão no hospital, eles acordam e voltam pro hospital, sei lá, essa parte é paia. Aparece e, sem esforço algum, derrota ambos. O que deixa as coisas mais legais é que Seiya e a Ioria se conhecem, e o Cavaleiro de Ouro tem a vontade de limpar o seu nome, e os questionamentos que vêm acompanhado ao nome do seu irmão, já que se seu irmão é traidor, ele também teria sangue de traidor. Inclusive, ele meio que escuta ao lado do Seiya, depois de dar uns sopapos nele na China, que quase morre ao tentar salvar um homem que ela ama. Tentam matar ele, mas o amava. Fé nas malucas. Aparentemente, esse é um arquétipo ancestral. Aparecem os Cavaleiros de Prata Bucha, Seiya veste a armadura de ouro, mostrando de fato... Não, ele não mencionou o porquê que a China ama o Seiya, mas tudo bem. Que isso podia acontecer, desce o cacete nele e tem um embate contra o Ioria. Essa parte é legal, tem um peso simbólico até interessante, visto que essa é a armadura do próprio irmão do Aioros, considerado um traidor. Então tudo isso faz... mas eu acho que é algo da época, homens protegem as mulheres, sempre foi algo que eu ouvi quando crescia. Não, eu concordo. Eu concordo sobre isso. Tá com um delay absurdo, eu sei. Mas, tipo, eu concordo sobre essa questão que o Narras falou também, mas eu acho que funciona pra mim independente disso, sabe? É isso que eu quis dizer. Ele ficar com dúvidas, ainda mais quando Saori aparece e ele sente o cosmo dela. Tudo isso acaba revelando a verdade sobre seu irmão, que não era um traidor, mas sim um herói que salvou ela, Athena, de ser morta, e que o grande vilão é o mestre do santuário, chamado de Papa no original. Um detalhe bem dramático e teatral aqui é o fato do Ioria atacar Athena pra ver se ela aguenta o golpe, pra assim se provar Athena. Mas Seiya segura o golpe, conseguindo atingir as capacidades de um Cavaleiro de Ouro, sendo guiado por Aiolos, o irmão do Ioria, que em uma alucinação, espiritualidade, comunicação pelo cosmo ou simplesmente pela convergência de todos os elementos míticos de um drama grego misturado ao estilo dramático japonês, aparece pra dar uma bronca no seu irmão mais novo. Você não consegue distinguir o bem do mal e ainda assim se considera um cavaleiro de verdade? Enquanto Aiolos traz essa questão da virtude e honra que um cavaleiro precisa ter, mesmo em um mundo sujo, Seiya diz algo mais direto e prático. Mesmo que não acredite na história, vale a pena atacar uma mulher desarmada? Característica cavaleira do personagem que é apresentada logo no início da história também, e aqui é reforçado. E é Seiya estar disposto a se sacrificar até pela mulher que ele não gosta, puramente por isso ser o certo a se fazer como cavaleiro e como homem, que seu cosmo consegue se elevar a ponto de acompanhar um Cavaleiro de Ouro, da armadura ressoar com ele e o Aiolos o abençoar, lhe dando força e capacidade pra tal, seja literalmente ou simbolicamente. Recebendo um golpe de Seiya e Aiolos ao mesmo tempo, a Ioria percebe a convicção e a verdade no punho do oponente, e finalmente acredita no que sempre quis acreditar. Seu irmão não era um traidor, e que na verdade era o mais nobre dos cavaleiros que enfrentou tudo e todos pelo que era certo. Esses elementos são demonstrados nas páginas com diálogos e desenhos, mas acho que se destacam mais pelos temas em si. Apesar de eu entender a abordagem do Kurumada sobre as lágrimas masculinas, por assim dizer, simplesmente botando os personagens chorando sem muita preparação, esses são os tipos de momento que dava pra dar uma dramatizada maior pra marcar bem o momento do combate. Daquela cena... eu não concordo, Narra. Eu não concordo. Eu acho que do jeito que tá funciona tão bem. Eu não sei, mano. Eu não sei se eu sei explicar o porquê que funciona bem, tá ligado? Mas eu me sinto tão levado pela história. Talvez eu seja um pouco emotivo pra caralho, tá ligado? Mas é uma coisa que pra mim funciona muito. Em específico e das grandes viradas. Até porque o Ioria sofrerá um destino bem sacana a partir de agora, e seria uma ótima forma de intensificar essa tragédia, por assim dizer. Então, eu gosto da cena no mangá, mas o que me fez adorar ela é o que ela passa, e não necessariamente o que está ali em si, dá pra entender? O mesmo vale pra cena dele indo embora, todo sujo, carregando a China com um cometa traçando o céu estrelado. É uma cena que traz elementos mais contemplativos do que uma narrativa dentro dela em si. O valor tá mais no sentimento e na estética, pelo que parece. Agora, se isso é algo que eleva a obra pra você, ou a torna incompleta de alguma forma, aí será uma decisão sua. Pra mim, sim, é uma mistura. Em alguns momentos... Pra mim, funciona pra caralho. Que não é necessário elaborar mais. Em outros, sinto que ajudaria, como esse. E em alguns outros ainda, eu sinto que a cena sofre pela falta desse foco. Voltando à apresentação do verdadeiro vilão, que ocorre em paralelo a essa luta, vemos a disputa das duas personalidades no mesmo corpo. Bem eficiente, mostrando tudo em um momento bacana e que cria uma continuidade legal de informações, temas e trama. Junto disso, também temos o conflito do Ioria com o Shaka, que dá uma movimentada boa nas coisas, mostrando um pouco da capacidade dos personagens, seus níveis de poder e também suas visões conflitantes, além de preparar a ansiedade do leitor pra
ver o combate desses personagens e a força do mestre do santuário. Enfim, toda a briga interna do santuário ajuda bem o arco a ter um início diferente dos demais, ampliando a trama e dando mais nuances sobre as coisas que estão acontecendo. Parece que tudo foi planejado pra chegar nisso daqui. Eu acho que esse é o melhor arco, assim. É o melhor início de arco, como tudo se comporta. Eu acho muito irado isso daqui. Que cavaleiros estão do lado do bem, quem está enganado e quem está do lado do mal. Essa estrutura de invadir o local enquanto vemos um pouco da política interna e conspirações vai ser muito utilizada por diversos mangakas no futuro, inclusive. Assim, vemos cada cavaleiro de bronze em suas respectivas vidas, e eles são caçados por algo que, simbolicamente, representa uma questão que precisam superar. Shiryu é um guerreiro honrado, e por isso enfrenta o guerreiro mais desonrado. Yoga tem uma questão com sua mãe, que ainda é um ponto de calor em sua alma. E Camus, que busca fazer o Yoga o guerreiro mais frio de todos, faz o navio afundar para que seu pupilo nunca mais veja a mãe e não tenha mais essa fraqueza. E aqui vale comentar, na Final Edition, o Camus escreve pro Yoga não ir ao santuário, já que se fizesse isso, morreria. Mas o personagem vai mesmo assim. Shun, que não gosta de conflitos, mas que está disposto a ir pro combate dessa vez, é atacado por uma amazona, que representa diversas coisas. Esse é um ponto que vale muito a pena comentar, pois é o Shun especificamente aqui, o que cria contrastes mais óbvios e importantes. Shun é um pacifista, mas não é um inofensivo, e por isso está disposto a matar ou morrer dessa vez, para que o mal não se espalhe. E é exatamente nesse momento que uma antiga colega aparece para tentar o impedir. Aqui, ser uma mulher é importante e se une a vários outros simbolismos. Ela é a recusa do chamado, o elemento que faz o personagem desistir de ir para a jornada. Isso pode se manifestar na dúvida de um protagonista achando que pode morrer, no medo de abandonar a vida antiga, seu salário, emprego, um elemento amoroso que não quer ser separado, ou uma mãe chorando pedindo para que seu filho não vá. Essa é uma barreira psicológica famosa que muitos heróis têm que superar. O momento de cortar os laços e aceitar as consequências, de se botar em perigo, abandonar o conforto ou o comodismo. Aqui, tudo isso é representado por June de Camaleão, uma mulher dominatrix que ama o Shun e tenta o parar tanto pela força, pelo medo e pelo amor. Diversas manipulações bem intencionadas para preservar o homem em seu estado adormecido, para que ele não se coloque em perigo, mas por consequência, nunca desperte sua bravura interior. É uma proteção, mas uma tentação também. E como Shun diz, há momentos que precisamos lutar apostando a vida. A figura de uma mulher fazer esse papel não fica só pro Shun também não. Vemos a China com Seiya anteriormente, mas a Marin também terá isso de proteger o Seiya de formas meio brutais e estranhas, mas já sendo ali o meio termo. Até que por fim, vemos a esposa do Shiryu rezando por ele mais pra frente, trazendo um arquétipo mais positivo desse tipo de situação, vindo da vontade de proteger quem ama. Esposa? Não sei se esse é o termo certo, né, mas... porque eu não sei se ela é esposa do Shiryu, mas de fato... Vão tendo uma mulher em suas vidas que lhe dão força de alguma forma, ou um empurrão pra frente, ou uma lição cruel que é deixada pra ser aprendida. Seiya também tem sua irmã, por quem busca, e Yoga tem sua mãe, que não conseguia abandonar. Pra no fim, todos esses sentimentos, de todos eles, acabarem convergindo com o tempo para a lealdade a Athena, saindo da raiva pra admiração, enquanto a própria personagem também começa a ser gente de verdade e deixa de ser babaca, cumprindo sua função dentro da ordem cósmica das coisas pra finalmente se redimir, representando ao mesmo tempo esse espectro negativo e positivo das relações que conversamos. Esses momentos de cada personagem são simples e diretos, mas nunca vazios, e acho que a existência dessa camada mais sensível isso é muito foda. que, junto das técnicas de roteiro eficientes, por mais que elas sejam abusadas de vez em quando, que tornam o CDZ uma experiência especial pra muitas pessoas. E são exatamente esses acontecimentos de cada personagem que dão motivos pra eles se juntarem a Saori e irem às 12 casas. Assim Seiya se despede de sua amiga do orfanato, que também faz esse papel de o tentar impedir de ir, com carinho, lágrimas e preocupações. E temos um diálogo bem bonito, onde Seiya diz que viver como viveu não é algo que ele enxerga como negativo. Sair pra baladas, ter carros, roupas da moda, nada disso importa pra ele. Ele sente estar vivendo algo muito maior do que essas coisas. E que não importa qual a estrela guiar o seu destino, ele vai seguir com coragem e superar as cicatrizes. A vida normal não é pra ele, nem nunca foi. Então fica aqui nas entrelinhas que morrer cedo, com uma grande explosão, lutando pelo que acredita, é melhor do que seguir um caminho que os outros mandaram você seguir. Bacana, né? Pena que na Final Edition, por algum motivo, o Kurumada reduziu isso aqui demais e ficou mais no foco do Seiya seguir o seu destino da estrela, removendo toda a reflexão do personagem. Sinceramente, uma das piores decisões que eu vi na obra até o momento. Assim, finalmente... eu não vi a Final Edition, né? Eu li a versão de lançamento Kazemban, e lá não é assim, né? Lá essa reflexão é bem explícita. O momento mais famoso de Cavaleiros do Zodíaco. E acho que aqui vale pedir um likezinho de novo, um hypezinho se estiver disponível no seu celular. E ainda não dei like aqui, ó. Nem tô inscrito no canal do Narras. Ué, por que não? Os personagens chegam lá no santuário, a Saori é atacada por um safado e uma flecha mágica perfura seu coração. Apenas o grande mestre pode a curar, seja por ele mesmo ou por ele guardar a ferramenta pra tal. Aqui o autor ajuda a cravar um dos maiores elementos das histórias shonen, a sequência de inimigos que os protagonistas ficam pra trás pra derrotar enquanto seus amigos continuam. O Kurumada já tinha feito isso anteriormente, e aqui ele refina o conceito. E, infelizmente, não tem como eu comentar tudo o que acontece, até porque tudo que eu falei antes pode ser aplicado aqui também. Porém, a execução melhora na maioria dos aspectos. Sim, questões como melhora legais, bastante. muito rápidas, batalhas sentimentais ou simbólicas, sem tanta coreografia, painéis com muito drama e momentos que escondem uma profundidade inesperada. Tudo isso tá nas 12 casas. A diferença é que aqui o autor conseguiu dar mais profundidade narrativa a tudo, devido às seguintes questões. O drama interno dos Cavaleiros de Ouro e as suas convicções sobre o que está acontecendo. Já tivemos um pouco de contexto disso anteriormente, e agora com o desenvolvimento dos dourados, isso fica mais interessante. Fora também tudo que já rolou com os bronzes antes. Também rola a dinâmica do tempo se esgotando, que além de na época ninguém saber o que de fato poderia acontecer, é refletida no desespero dos personagens, o que ajuda a história. O problema é que essa parada do tempo continua e continua e continua, né? Casa ter uma dinâmica diferente, seja do local, dos poderes ou do inimigo, o que torna a situação mais variada e sempre com uma surpresa. O fato dos personagens não terem uma ordem específica pra enfrentar uns aos outros também é algo que melhora a situação. Por exemplo, o Seiya fica pra trás pra lutar contra o Aldebaran, mas logo depois acaba passando os outros. Mas o Yoga é teleportado lá pra cima e é congelado pelo Camus, que não Isso tava é na muito própria foda casa, também. Essas coisas que quebram o ritmo e a ordem ajudam muito a manter tudo fresco. Algumas lutas são em dupla, outras individuais. Em certas outras, ajuda aparece. Inimigos viram aliados por um momento, aliados viram inimigos em outro. Nessas lutas temos mais desenvolvimento dos protagonistas, assim como a expansão de certos elementos do world building e power system.
Mas bem, muitas vezes os mesmos problemas de antes aparecem, como a velocidade extrema que não deixa certas partes respirarem. Honestamente, eu não ligo muito pra world building, então esse elemento pra mim tanto faz. Felizmente, os diálogos são funcionais. Temos várias pedradas, como essa do Yoga, falando que amaldiçoava Deus por sua existência sofrida, mas que agora agradece por poder viver ao lado de pessoas incríveis que ele compartilha laços de sangue, que traz um baita momento pra luta. Isso é muito dos foda. diálogos, a quadrinização também mantém um ritmo frenético, nunca tem enrolação ou partes lentas. Na real, as páginas duplas ganham cada vez mais destaque e elaborações. Podemos ver uma evolução já na forma que o autor conduz sua história. E talvez uma coisa que incomode alguns é o fato de que não há subversão aqui. Tudo é quase mitológico. Não tem niilismo ou depressão, coisas sombrias que tiram sua esperança. É bem pelo contrário. Todos são motivados por valores muito poderosos. O dever em si já é motivo suficiente para a maioria deles. Mas o dever aliado à virtude e ao bem que levam à vitória. E se você não sabe o que é o bem verdadeiro, pelo que podemos ver em Saint Seiya, ele só pode ser alcançado pela vontade genuína de proteger e servir. E todos aqueles que acreditam no oposto, Afrodite que acredita que a força é necessária para proteger os humanos, mesmo que não venha de uma fonte benevolente, Máscara da Morte que acredita no egoísmo, e Shura que acha que a força faz a justiça, morrem, se arrependendo no final ou sofrendo as consequências de sua própria maldade. Sabe, eu acho que isso tem valor, não só porque temos momentos legais e essas lutas são bem construídas visualmente com abstrações lindas, mas também o que tudo isso quer dizer em um nível acima. Nem toda obra precisa disso, e nem todo autor vai contar uma história dessa forma, mas é o tipo de forma que ressoa comigo, e eu entendo quem não gosta. Por isso é que eu sempre tento explicar os problemas que podem te incomodar em um anime ou mangá, como a questão da velocidade em CDZ e outras coisas. Só que o significado dos símbolos usados são muito bem aproveitados aqui. Então esses temas vão conversar comigo. Uma história que ajuda o leitor a cultivar virtudes, que mostra que há um caminho, que não se faz o certo por recompensa, mas sim porque é o que trará o bem, e que isso não vai ser fácil, mas é exatamente por não ser fácil que importa de verdade. É algo legal que eu sinto que está em falta em muitas histórias populares hoje em dia, nas diversas mídias de entretenimento que temos por aí. Então vamos lá, comentar alguns destaques das casas, na ordem do Zodíaco e não na ordem que acontece na história. Ares. Serve pra entendermos o que os cavaleiros precisarão fazer a partir de agora. Nos dá umas armaduras novas e expande um pouco o Bem maneira essa ediçãozinha do fogo, hein, mano. de building. Não, essa parte do Ares, seu Mu, eu também acho muito boa, sabe? Porque já foram apresentados alguns personagens dos Cavaleiros de Ouro antes. E isso facilita pra gente entender o quão incríveis são os personagens, tá ligado? Basicamente a introdução do arco, das novidades e de todos os elementos mais práticos que a história vai precisar seguir a partir de agora. Touro, a primeira grande barreira, é um teste de convicção e sacrifício. É onde começamos a perceber que para atingir o sétimo sentido, caso você não tenha uma constelação de ouro, é necessário abandonar todos os seus outros sentidos e se guiar por algo além do material. Seiya consegue ativar o sentido por alguns segundos, e Aldebaran fala sobre as dificuldades que enfrentarão e também reflete sobre o que está acontecendo no santuário, se realmente os Cavaleiros de Bronze estão certos. Tá, uma coisa que ele pulou, que eu acho bem importante na batalha contra o touro, que eu acho que é muito legal. A luta que eles estão tendo é uma batalha pela verdade. E só o fato do Seiya ter realizado o impossível, que é, com uma armadura de bronze, partir um chifre de uma armadura de ouro, é o suficiente pro Aldebaran entender. Eles estão falando a verdade. Por quê? O seu cosmo vai ressoar muito com o quanto você tem dúvidas sobre as coisas. A partir do momento que o Seiya e os outros apresentam uma certeza maior que o Aldebaran, para ele isso já é o suficiente para entender que eles provavelmente estão falando a verdade. E eu acho isso muito legal. O fato do Seiya conseguir fazer um milagre é o que prova que ele tá falando a verdade. O que você tá fazendo, malzinho? Por que... Cara, ela subiu aqui na mesa. Ela subiu na mesa. Não, onde é que você vai, filha? Não tem como... Aqui é o rabinho dela, ó. Foi, filha. Onde é que você tá indo? Peraí. Ai, eu vou deixar ela sair aqui. Gêmeos. Aqui as coisas ficam bem doidas. Temos um monte de mecânicas diferentes. Truques, armadura vazia, personagem sendo teleportado pra outra casa e o Shun conseguindo atacar o mestre do santuário. A dinâmica do Shiryu Cego ajudar a identificar que não havia nada ali dá um toque bacana pra característica do personagem, sendo mais uma dica de como sentir. Essa parte dos Gêmeos é muito legal também. Sentir o verdadeiro cosmo. Também temos Zeke se preparando pra chegar no santuário, o que vai agregar muito no momento que ele aparecer, visto que essas cenas são iradas. Câncer. Aqui vemos um pouco mais do mundo dos mortos, além de vermos o primeiro dourado mal, mas mal mesmo. A ponto de o Câncer realmente é mal. Um inimigo valoroso como Shiryu, depois que Máscara da Morte passa a lutar apenas por prazer e para machucar o inimigo. Aqui vemos outro elemento curioso. Shunrei, parceira de Shiryu, reza por ele ao ver uma estrela cadente no céu na constelação de dragão. E essa reza é tão genuína que o cosmo de uma não combatente chega a incomodar o Máscara da Morte, a ponto de o irritar tanto que o impede de jogar Shiryu no buraco do submundo, obrigando ele a dar um golpe de telecinese nela, o que enfurece o Cavaleiro de Dragão e o faz ter uma nova chance para lutar. Durante toda a história, esses momentos vão se acumulando, mostrando que coisas externas, como fé, intenção, a energia do pensamento, podem interferir nas coisas mesmo que... Isso é muito foda. E que lutar do lado certo, da justiça, de proteger e servir, te permite entrar em contato com esses elementos superiores, como o próprio Shiryu diz. Então existe, durante a obra inteira, explicações, contextos e momentos que demonstram o elemento temático de que se sacrificar por algo a proteger te permite ir além e recuperar suas forças. É muito interessante esse elemento do sentido que nos conecta, né? Eu acho isso muito interessante, essa coisa de as distâncias não importam, sabe? De como o cosmo é uma coisa grande, mas ao mesmo tempo tá todo mundo próximo. Então, assim, eu acho essa parte muito foda de como o cosmo conecta tudo, sabe? O cosmo conecta todos os personagens, independente da distância onde eles estão.
Sinceramente, em nenhum momento eu senti aquelas críticas de tirar poder da bunda. Até porque fomos apresentados a diversas situações de menor periculosidade que confirmam que perder os sentidos é uma das formas de despertar o cosmos se você for capaz. Que quem não nasce com isso precisa basicamente morrer e renascer para despertar. E até nessa luta mesmo, o Shiryu não desperta o sétimo sentido. Ele ganha porque a armadura de ouro abandona o adversário. A maioria dos personagens precisará de mais de uma luta contra o Cavaleiro de Ouro para despertar. Acho que o maior problema mesmo é a sensação de velocidade geral da história. Se tivermos mais coisas em precisar, acho que muitos aceitariam melhor a progressão, visto que veríamos mais treinos dos personagens ou suas descobertas pessoais para alcançar esse patamar. Leão. Aqui temos a reviravolta de que o Aioria tá sendo controlado pelo Satã Imperial do Mestre do Santuário. E cara, já percebeu como os nomes dos golpes de Cavaleiros do Zodíaco são irados? Tudo bem que esse é uma tradução de Genro Maoken, que seria algo como o punho fantasmagórico do Rei Demônio. Mas a maioria dos golpes em japonês e em português são absurdos de impactantes. São muito maneiros O os canalha do nomes. início da história literalmente tira a própria vida para quebrar o controle mental de Aioria, salvando Seiya. E faz isso porque a mulher que ele amava, Shina, amava o Cavaleiro de Pégaso. Só que acho que tem algo a mais aqui. Cassius matou muita gente e era podre por dentro. E ao descobrir a verdade do que estava acontecendo, sentiu que esse era o único modo de ser perdoado. E também de evitar que os únicos capazes a se opor ao Mestre do Santuário fossem derrotados, apesar de ainda odiar o Seiya de alguma forma. Tanto é que essa reação dele ao segurar o Aioria e pedir para que Seiya corra não parece pertencer à mesma pessoa do início da obra, entende? Mas bem, isso é uma interpretação minha a partir dos temas da obra, visto que ele faz um monólogo sobre a China que apresenta várias das mesmas características que, na visão da obra, guiam as pessoas para o caminho certo. O momento em si é legal. Como falei, mantém as novidades rolando, mas poderia ser muito mais emocionante se a obra se desse tempo para respirar. Isso é algo que eu vou bater na análise o tempo todo. Muito do seu aproveitamento vai depender de como se sente sobre essas questões. Virgem. Aqui o pau tora. Esse é o primeiro desafio que todos eles são humilhados e precisam de ajuda externa. Ah, inclusive, percebeu que eu não falei nada de Athena falando com eles? Ou eles pedindo força pra Athena e sei que lá? Que todo mundo zoa por aí na internet? Então, é porque meio que não tem. Não sei se foi a edição do anime ou só memória falsa das pessoas. Cara, realmente não tem isso. Não tem um grãozinho disso, cara. É impressionante. Mas acho que nos dois pequenos momentos que tem isso, na verdade, não causa problema nenhum. Então essa parada de, tira poder do nada, parece meio estranho. Enfim, Fênix já chega puto por Shaka ter ferido seus irmãos. E uma das lutas mais malucas de Cavaleiros do Zodíaco começa. Tanto expandindo o Ikki com mais dos seus sentimentos, quanto a personalidade de Shaka. E o fato de estar cego devido ao seu ego, sendo uma ótima forma de simbolicamente inverter o significado que ele diz pra manter os olhos fechados. Vamos lá. Eu não sei se ele vai mencionar isso, mas uma parada que era bem interessante antes era o fato de que o Ikki já tinha encontrado com Shaka, né? E ele já tinha visto o terror que era o Shaka. E, se eu não me engano, o Shaka fez um bagulho pro Ikki esquecer disso, mas ele já tinha visto o Shaka, basicamente. Trinchar um pouco o que acontece. Após fazer o seu sangue virar o mar do inferno, Shaka diz que pode poupar Ikki se ele se... Ele deve ter visto seus vídeos no TikTok. Pô, se ele viu meus vídeos no TikTok, eu ficaria bem feliz. ajoelhar e o adorar como um deus. Coisa que Ikki, obviamente, rejeita, queimando seu sangue e dizendo, eu não acredito em deuses ou budas. A única coisa em que acredito é na minha... Eu realmente fiz um vídeo todo só pra falar essa questão de como não tem eles falando toda hora e eles tirando o poder do nada, né? Força. E olha, acho que essa frase dele foi referenciada em alguns outros mangás, hein? Assim, Shaka nasce de uma Lotus, apontando pra cima e pra baixo, dizendo, no céu acima e na terra abaixo, eu sou mais honrado. Usando um golpe que joga Ikki na roda do Sansara, experimentando cada existência pra que pudesse morrer em uma delas. Uma pena que tanto a frase de efeito do Shaka nascendo, quanto algumas nomenclaturas dos mundos foram alteradas. Então a referência pode se perder. Isso de não citar Athena foi bem específico. Pois é tipo... E foi bem próximo à fala que eu fiz, né? Dos meus vídeos do TikTok. Peraí. Ai, não para de comer meu fone. Ela tá comendo meu fone. Vem cá. Ó, calma aí. Vamos terminar de ver aqui o vídeo do Narras, tá? Vem cá, mauzinho. Esse aqui é a nova dificuldade que a gente vai ter pra fazer as lives, porque ela é muito bebezinha ainda. Vamos terminar de ver o vídeo do Narras e eu já te atendo, tá bom? Tá acabando. Ikki permanece caindo e caindo nos outros mundos, até que finalmente morre. Mas subitamente se levanta e ataca Shaka, dizendo, sinto muito, não me quiseram nem no inferno, nem no mundo da carnificina, que é o mundo dos Shuras, dos Azuras, no caso. Só que o golpe do Ikki não faz efeito, e ele continua tendo visões macabras, se vendo criança caminhando descalço em pedregulhos afiados, enquanto carrega seu irmão, que vai ficando gradativamente mais pesado. Enquanto escuta uma voz dizendo pra ele largar o irmão bebê, porque assim ele se salvaria. Ikki também tenta fugir de Shaka, correndo galáxias inteiras de distância, mas quando se dá por si, está na palma da mão de Buda, não tendo ido a lugar nenhum, sendo chamado até de macaco. Uma referência direta e... Isso que eu ia falar, né? Já falou. Faz a mesma coisa contra Buda na Jornada do Oeste. Assim, Shaka usa o seu tesouro do céu, removendo os sentidos do Cavaleiro de Fênix um a um, que o questiona. Com tanto poder e sendo próximo de Deus, por que segue as ordens cruéis do Grande Mestre? Não percebe a natureza dele? Porque pra Shaka ele... responde, mas depois diz que serve a Athena, que não defenderia o Grande Mestre é realmente bom, mal, né? mas que tudo é transitório e que não existe nem bem nem mal absolutos, mas que o Grande Mestre que ele conhece representa a justiça. Esse é um ponto bem interessante. Shaka literalmente está cego pelo próprio ego. Ele é tão poderoso e se acha tão elevado que crê que jamais seria enganado. Ele diz ser o mais honrado, mas no fim, estava a serviço
do mal por se agarrar nas coisas que ele julgava serem transitórias. A frase de Buda que ele cita pode ser interpretada por alguns como falsa, existe essa discussão no mundo real, apesar de que para outros ela é positiva e verdadeira. Aqui acaba representando o fato de que, apesar de considerar tudo transitório e que nada era absoluto, ele se considerava exatamente como inefável e acima da lógica que julgava os outros. O que ironicamente resulta na sua própria derrota, visto que, ao tirar todos os sentidos de Ikki, o Cavaleiro de Fênix compreende qual é a essência do sétimo sentido e consegue o acessar durante a luta, assim abandonando a própria vida para derrotar Shaka, que se questiona indignado, dizendo que uma vitória onde se sacrifica a vida não adianta nada e que os dois seriam pulverizados. Novamente, outra ironia. Aquele que falava que tudo era transitório, que abandonava o mundo material para ser mais próximo de Deus, no fim, além de egocêntrico, tinha medo da morte que tanto dizia controlar com seu tesouro do céu. Assim, E depois Ikki ele se mata, faz a levando mesma Shaka junto. coisa, né? Teoricamente, né? Levando eles para dimensões bizarras entre o tempo e o espaço. A armadura de Virgem até se solta de Shaka e se monta, deixando especulações para ela ter o rejeitado no final e permitindo que Ikki derrotasse Vai lá, o Cavaleiro de Maurício, sua Ouro. mãe chegou. Essa eu acho que foi a melhor luta, Vai na lá. minha opinião. Ela tem diversas mecânicas diferentes para a tornar especial, além de trazer vários simbolismos interessantes e ter um ótimo drama. Desculpa Libra, não ter prestado uma das atenção casas- nessa parte, mas, enfim, eu concordo muito ali da análise do Narras sobre essa luta. Eu acho que tá perfeito. Ele também tem bastante referência pra falar sobre, né? Vazias, mas que é usada como local onde Yoga é jogado pelo Cavaleiro de Gêmeos, e tem seu primeiro embate contra Camus, que acaba o congelando. Aqui é a preparação para a luta definitiva deles. Nossa, ainda demonstrando tem 40 minutos. Rapaz, um vamos pouco lá. mais dos sentimentos e da relação entre mestre e aluno. O que é interessante, visto que a casa de Libra é a casa da balança, da justiça. E aqui temos o mestre julgando o aluno por quebrar as regras e também o testando para ver se ele é capaz de atingir o zero absoluto. Inclusive, isso não é dito em nenhum momento. Você que tem que perceber o simbolismo e a sutileza da coisa. Coisa que vocês não encontram- Mas, tipo assim, é muito óbvio, né, que ele tá testando e tudo mais, mesmo que ele não necessariamente fale. acham que não existe. Os cavaleiros eventualmente encontram Yoga congelado, mas não conseguem quebrar a esquife de gelo, até que repentinamente a armadura de Libra aparece. Isso poderia ser considerado um deus ex machina? Olha, Cavaleiros vai ser uma obra que vai trazer muitos elementos súbitos como esse pros momentos, como a própria Marinha mais pra frente, mas seu aproveitamento vai depender da seguinte pergunta: valeu a pena? Afinal, se o autor conseguiu fazer com que o leitor gostasse de algo, se emocionasse com algo, não importa a técnica que ele usou. O negócio é, ele emocionou uma pessoa entre mil... Bem, mesmo que pareça um deus ex machina, eu não acho tanto que pareça um deus ex machina, porque tava faltando o Cavaleiro de Libra desde o começo, né? Ele ser o mestre do Shiryu é muito bom. Pra mim é muito bom. pessoas entre mil. Normalmente, comercialmente, é esse tipo de coisa que a gente tende a olhar. Mas claro, pra ficar feliz com a sua arte, ela pode se conectar com uma pessoa e tá tudo bem. Porém, aqui especificamente, eu não acho que foi um deus ex machina. Vimos que alguns cavaleiros de ouro podem se teleportar, que o cosmo permite manifestar coisas, e até que as próprias armaduras são vivas de alguma forma. E mesmo que fosse um deus ex machina, juntando o padrão divertido que o autor utiliza com as inspirações greco-romanas, acaba sendo o tipo de obra que consegue se safar mais facilmente do incômodo que esse tipo de coisa pode trazer. Então eu não diria que foi um bem, mas eu diria que foi mais súbito, porém dentro das possibilidades das regras que a própria obra apresentou. Com as armas de Libra, Shiryu consegue libertar Yoga, mas mesmo assim é necessário que o corpo dele seja aquecido. Para isso, Shun fica pra trás, e temos a famosa cena polêmica que muita gente já tirou sarro. Só que isso só existe no anime. No mangá não é assim. Olha só a cena verdadeira. É simplesmente um irmão segurando as costas do outro, enquanto ele eleva o cosmo ao máximo, arriscando a própria vida pra salvar esse irmão. Algo relacionado Sim. até a sua própria constelação, inclusive, a questão do sacrifício de Andrômeda. Escorpião. Milo já aparece metendo moral no... E mesmo se fosse a cena ali meio polêmica, né? No mangá, elas não. Tipo assim, no mangá realmente seria bizarro se fosse assim. Mas no anime, sei lá, tá ligado? Não sei se teria necessariamente um problema além de. Ah, é gay, né? Tipo, acho que a gente já passou essa fase. caras. Mais rapidamente, Yoga chega com Shun nos braços, chorando e agradecendo por seu irmão ter colocado o calor de volta em seu coração gelado, ajudando a criar um pequeno arco de personagem que fará com que Yoga mostre como suas emoções podem intensificar suas habilidades. Não, no anime é claramente, no anime é tipo um fanservicezaço BL, né? E não atrapalhar. A única pena pra mim é que é muito rápido, o que tira boa parte da carga dramática que poderia ter. E como o Shun não tá morto, era essencial que tivéssemos uma espera pra ter um drama maior. Porém, a luta é muito interessante. Vemos um respeito entre Milo e Camus, Yoga revela mais dos seus sentimentos, temos técnicas legais, o embate filosófico que torna tudo mais interessante, e claro, o desenvolvimento do Yoga, onde vemos rapidamente mais do seu passado e o que ele realmente sentia esse tempo todo, com Essa parte é muito legal. Essa parte do Milo e do Camus é muito legal, porque também coloca o Milo num patamar muito interessante pros arcos futuros. incrível frase. Minha vida vale porque estou aqui agora. É uma felicidade poder andar no mesmo caminho que os meus amigos. Não importa o quão difícil isso possa ser. Houve um tempo em que eu amaldiçoava o meu infeliz nascimento, mas agora eu agradeço a Deus por ele ter me permitido viver ao mesmo tempo que os meus amigos. A única coisa que torna essa cena pior no anime é o fato de que eles no anime não são meio-irmãos. Então tira parte da poesia da coisa, visto que o importante não é o fato deles serem irmãos de sangue, pois eles nem sabiam disso e mesmo assim arriscaram suas vidas para defender uns aos outros antes. Eles serem meio-irmãos é uma recompensa temática pro fato deles terem sido virtuosos, fazendo com Sim. que não sejam mais sozinhos no mundo e tenham uma família. Não só que eles escolheram, Isso é mas muito forte. Isso deles serem irmãos é muito as forte. pessoas que possuem uma ligação maior ainda, intensificada por suas decisões de como viver e em quem confiar. É uma luta bem legal, porque até o Cavaleiro Até se eles não fossem meio irmãos de verdade, eu acho que o anime podia ter abordado essa temática meio de tipo, a partir de hoje vamos nos considerar irmãos, sabe?
de Ouro começa a respeitar o Yoga por suas virtudes, a ponto de perceber tudo isso no cosmo do adversário e poupar sua vida. Mesmo que o Cavaleiro de Ouro possa ter vencido fisicamente, ele foi derrotado moralmente. É um momento bem legal, com os diálogos muito épicos. Ah, aqui também aparecem outros Cavaleiros de Bronze para defender Athena dos soldados de baixa patente que estão lá na base do santuário. Ajuda a quebrar o ritmo das... Eu só assisti Lost Canvas, nem foi até o final, até onde a Netflix... Então, não vejo um anime, né? Eu acho que é sobre ler o mangá, sabe? Eu acho que ler o mangá que vai ser interessante a experiência. Subida das 12 casas e também dá uma função para personagens antigos, apesar de não rolar mais nada com eles. Sagitário. A armadura de Sagitário vai até a sua casa quando os Cavaleiros de Bronze estão nela e revelam o testamento. Pô, essa parte eu chorei, tá? Essa parte eu chorei lendo. De Aeolus, com os personagens sentindo o peso das palavras do antigo Cavaleiro de Ouro e o que ele passou. E assim, eu acho que esse momento é uma grande oportunidade perdida. Se o Aeolus é o modelo de cavaleiro e os de Bronze estão se tornando cavaleiros de verdade agora, lutando por valores maiores do que seus próprios desejos, aqui seria um ótimo momento para desenvolvermos mais essa perspectiva deles. Ah, desculpa, não concordo. Eu acho que é esse momento que evidencia o porquê eles estão lutando, sabe? Que tudo isso se torna mais verossímil pra eles. Eles entendem o porquê eles chegaram até ali, por que eles têm que continuar lutando, sabe? Eu acho essa parte muito foda. Vemos um pouco mais do passado deles, de seus sacrifícios e reflexões sobre o caminho que tomaram até aqui, depois de tanto sangue, suor e lágrimas. Acho que assim, eu sentiria muito mais essa conexão deles com Aeolus e também... Pô, chorei muito nessa parte, tá maluco? E o dever que eu chorei lendo, sabe? Foi o tipo de momento que pra mim precisava de um respiro, o tipo de parte que define o antes e o depois de uma situação, tanto narrativamente, mostrando quem eles eram antes e depois daquilo, quanto no quesito ritmo mesmo, dando aquela desacelerada pra contemplarmos a dificuldade do que tem pela frente e gerar mais tensão. Infelizmente, eu acabei não sentindo muita coisa aqui. Capricórnio. Essa casa se destaca mais pela coreografia dela. É um dos poucos momentos no arco onde o autor coloca cenas mais soco a soco. Então temos cenas bem legais, exageradas, sangue pra todo lado, mas é um momento bem simples em geral, que se torna mais bacana pelo fato do Shura, ao perceber que o Shiryu está disposto a morrer por Athena, perceber que estava enganado. Ele acreditava que todos que tinham força se corrompiam, que não tinha motivo pra se lutar Essa parte é muito foda também. contra isso, porque era a E eu acho essa ideia interessante, porque se conecta muito com aquela ideia do Aldebaran que eu falei, que o Narras não comentou, né? Que é o fato dos cavaleiros estarem lutando pela verdade. No momento em que o Shura vê que o Shiryu é capaz de fazer algo que ele não entende, ele percebe que a verdade dele tá errada, sabe? E eu acho isso muito legal. Mas ver Shiryu dizer que é um cavaleiro e por isso luta pelas virtudes, faz com que ele ceda a própria armadura de ouro para o dragão, protegendo o protagonista de morrer. É simples, mas legalzinho também. Ganha valor pela quebra de padrão das batalhas mais abstratas. Só que infelizmente não adentramos muito no vilão. Ele tenta procurar uns erros em todo o capítulo. Eu acho meio negativo, na moral. Eu não sei se ele tá ativamente procurando. Eu acho que ele tá apontando coisas que ele realmente sente, mas eu discordo de muitas delas, sabe? Pelo menos o tema de alguém se sacrificar por algo maior e essa disposição mudar a visão de mundo de alguém que havia se perdido é algo que me agrada muito. Eu acho que ele perdeu essa parte que eu falei. Eu acho que ele perdeu essa parte de eles estarem... Não sei, né? Pode ser que eles só não tenham tido tempo de falar no vídeo. Mas de eles estarem lutando pela verdade. Porque a mensagem é de que o fato de eles estarem lutando pela justiça de verdade, né? Ele menciona isso mais ou menos. É o que faz o cosmo deles ir tão adiante. Porque eles têm a certeza de que isso é verdade. Não sei se isso fez algum sentido a minha frase, gente. Eu tô ao vivo, tô falando merda, tô cansado. Vale a pena ver o Ômega, nova geração? Então, eu não sei, porque é um remake e depende muito, cara, do que você acha. Aquário. Aqui temos uma batalha bem bacana. Ela novamente traz a questão de perdermos todos os sentidos pra despertar o sétimo, que mantém a construção da superação que comentamos mais cedo. Mas o tema central aqui parece ser como as relações enfraquecem Camus, que acha que precisamos dominar nossos sentimentos e também subjugá-los, pois quando damos brecha, nos enfraquecemos. Igual o que, teoricamente, está acontecendo na luta, com ele comentando sempre sobre seu aluno, deixando entender que não está feliz de fazer aquilo. Porém, as relações fortalecem Yoga, tanto a própria relação com seu professor, que admira e respeita, querendo superar para trazer orgulho, quanto a relação com todos os outros, sua mãe, seus irmãos, Athena, que lhe dão uma razão para viver e lutar. É como se ao invés de subjugar essas emoções, ele as usasse como combustível, as dominando e intensificando. Tanto é que vemos que durante a luta de despedida deles, Yoga continua agradecendo seu mestre pelos ensinamentos, algo que pra ele tá além do bem e do mal. Muito foda essa então, parte tudo que também. esses personagens não eram, tanto mestre quanto aluno, eram frios. Um aparentava isso, mas amava seu aluno quase como um filho. E o Yoga desde o início já demonstrou ser emocionado. É uma luta cheia de temas de masculinidade, dever, honra e drama. Pra muitos vai ser a melhor das 12 casas, até por ter sido construída em 3 partes: a esquife de gelo, o escorpião e a batalha contra Camus. Yoga foi muito bem tratado pelo... E é uma pena que o anime tenha estragado, né? Essa parte, assim, estragado não, né? Mas tem inserido um outro mestre justo pro Yoga no filler maluco dos Cavaleiros de Cristal, porque é justo pro Yoga, né? Roteiro, ganhando bastante foco. Não é à toa que é o favorito de muita gente. Só que, infelizmente, tivemos um cavaleiro que ficou mais jogado de lado. Peixes.
A batalha definitiva do Shun ocorre nessa casa, e ele foi um cavaleiro que não teve tantas participações de combate elaboradas. Ele é até importante em Gêmeos, depois salva Yoga, mas realmente só entra em cena aqui. E esse entrar em cena não é só de pancada, mas também para revelar mais de si mesmo e agregar na escrita da história em geral. E, infelizmente, acho que aqui faltou um cuidado maior do Kurumada com o personagem. Por exemplo, o Yoga, como acabamos de falar, teve toda essa construção dos seus dramas, enquanto o Shun, não. Ele começa querendo salvar o irmão, ok, e depois luta contra Afrodite, fala sobre vingar seu mestre e tal, mas esse não era o tipo de coisa que poderia ter sido trabalhado bem antes, seja na cena com a June ou em outras partes da história, como na casa de Sagitário? Acaba que o flashback com a June ocorre durante a Casa de Peixes, e não antes. Essa decisão de botar exatamente aqui, pra mim, é meio estranha. Se tivesse sido um pouquinho antes, e algumas menções a mais sobre isso rolassem durante a subida, teria ficado de uma forma que eu, pessoalmente, julgaria muito melhor. Nesse flashback também é mostrado um pouco da relação do Shun com seu mestre, nos revelando que o Cavaleiro de Bronze era absurdamente forte desde o início, capaz de destruir uma armadura de prata sem... Essa parte é muito legal. Eu acho muito legal, na verdade. Essa parte eu só achei ruim mesmo. A cena é confusa, o desenho é confuso, ele destrói a armadura sem motivo nenhum, a composição da cena é meio estranha. Não. Tá, tudo bem. O que acontece, e é meio absurdo, né? É a pressão do cosmo do Shun destruindo a armadura, pelo que eu entendi da minha leitura. Eu acho que essa cena, na verdade, é bem legal. Eu discordo um pouco do Nahas, porque mostra o porquê o Shun é um pacifista, né? Essa construção de eu sou um pacifista porque eu sou forte demais, né? O Shun entende a própria força. E ao entender a própria força, ele também entende que ela não deve ser usada. E eu acho isso muito legal. Ele pode usar para fazer justiça, como nesse caso, mas ele também entende ter receio de usá-la. Pô, eu acho isso demais. Eu acho isso legal pro personagem, que é um personagem que traz um elemento de delicadeza dentro do cavaleirismo, né? Sei lá, eu acho bacana. Mas esse não era o tipo de coisa que poderia ter sido trabalhado bem antes, seja na cena com a June ou em outras partes da história, como na casa de Sagitário? Acaba que o flashback com a June ocorre durante a Casa de Peixes, e não antes. Essa decisão de botar exatamente aqui, pra mim, é meio estranha. Se tivesse sido um pouquinho antes e algumas menções a mais sobre isso rolassem durante a subida, teria ficado de uma forma que eu, pessoalmente, julgaria muito melhor. Nesse flashback também é mostrado um pouco da relação do Shun com seu mestre, nos revelando... Mas eu até entendo, Luizito, porque, tipo assim, o foreshadow não é necessariamente uma boa construção, né? Dá pra ter foreshadow, mas não necessariamente isso significa que a construção tenha sido boa. No caso, eu acho que foi, né? Eu discordo um pouco do Nahas nesse elemento, porque... Nesse sentido, porque eu acho que o elemento do Shun ser um pacifista, assim, funciona, e eu acho que é quase como se fosse a revelação de um segredo, como se o Shun estivesse carregando um segredo durante muito tempo, que precisava da derrota do Ikki pra gente ter essa mudança de perspectiva sobre o personagem, sabe? O Cavaleiro de Bronze era absurdamente forte desde o início, capaz de destruir uma armadura de prata sem nem piscar. Só que, sinceramente, essa parte eu só achei ruim mesmo. A cena é confusa, o desenho é confuso, ele destrói a armadura sem motivo nenhum, a composição da cena é meio estranha, o momento parece sem conexão antes e depois. Não entendi a intenção do autor aqui. Se era pra mostrar que o Shun não precisava das correntes, tinha 1000 outras formas de se fazer isso. Bem, pelo menos a luta nos mostra mais das motivações de certos cavaleiros que seguem o Grande Mestre, que comentamos... Eu acho que a intenção era essa mesmo de fazer a questão do cavaleirismo, sabe? Mais cedo. Tem uma coreografia de poderes legal e nos dá mais algumas informações sobre o mundo e o Shun, apesar de eu achar essa última parte meio em cima da hora demais. Apesar de eu ter curtido a luta e a casa em geral, acho que o Shun ter sido meio mal aproveitado me deixa incomodado e sentindo que poderia ter sido muito melhor. Assim, as 12 casas do Zodíaco... Eu honestamente gosto disso do Shun, sabe? Mas a história ainda não, porque nós vamos para o Salão do Mestre. Continuamos a subida com Seiya em direção ao Salão do Mestre, que acaba caindo no mar de rosas venenosas, pra então Marin aparecer e o ajudar. Essa é uma parte... Mas ele tava escondendo o poder real dele, não é nada confuso. Eu não sei se é confuso também, não sei. Não concordo muito com o Nahas nessa análise. Acho que vale uma discussão, mas é um elemento surpresa. Eu também acho que é essa questão. E eu acho que é um elemento surpresa que vem muito do fato do Ikki ser o cavaleiro mais forte na ideia geral de todo mundo, né? Então, quando o Ikki é derrotado, a gente não espera que o Shun seja quem resolva a situação. E aí é importante que esse flashback venha nesse momento pra gente entender que, desde o começo, o Shun podia ter resolvido essa situação. Mesmo em momentos que, tipo, ele teria que ser salvo pelo Ikki, né? A questão de ser salvo é porque ele se vê incapaz de lutar e ferir, né? Isso é uma outra coisa da construção dele como um cavaleiro e tal. Eu acho isso interessante, na verdade. Que eu imagino que pode dividir alguns fãs, porque a Marin tava desaparecida da história, então sobe as 12 casas pra aparecer no momento mais conveniente de todos. Eu achei fraquinho. Se sustenta muito no drama mesmo, naquelas emoções fortes e não sei alucinando sobre ela ser ou não a Seika, sua irmã, o que dá forças pra ele, assim como ocorreu contra os Cavaleiros de Prata. Então, após ser carregado por um tempo e usar a máscara que por algum motivo filtra o veneno, não pergunte, ele junta energia para destruir as rosas e fica dividido ele. Eu acho que... Não, mas a máscara... Não é que a máscara filtra o veneno, né, gente? Ela fala isso, mas, tipo, a máscara... O veneno, em geral, é cósmico. É o poder do Cavaleiro de Peixes. E as armaduras te protegem do cosmo, do adversário. Então ele coloca a máscara, assim. Acho que faz sentido.
olhar ou não o rosto da Amazona. Porém, decide não olhar, a respeitando como Amazona e também como mulher. Se o drama não te pegar aqui, acho que você pode ficar muito incomodado com ela aparecer do nada. É uma coisa muito complicada que o autor tá fazendo nesse ponto da história, porque ele tá apostando sempre na emoção e não na lógica. E lembrando também que ter lógica não justifica as coisas. É importante que elas sejam trabalhadas pra ter mais impacto. Porque pra mim, por exemplo, só ficou, tá. Então a cena pode ter lógica, a cena pode ter espaço pra acontecer, a cena pode ter explicações dentro da obra, a cena pode ter explicações fora da obra. Nada disso vai valer se não for devidamente preparado dentro da história como um elemento emocional relevante. E aqui o autor meio que acaba apostando diretamente na relação dele com o leitor. Então vai ser roleta russa, vai ter gente que vai gostar, vai ter gente que não, puramente por gosto pessoal. Porque não teve tantas bases narrativas assim pra deixar tudo organizadinho, sabe? Eu gostei mais da aparição da China, que foi levemente preparada com Cassius, do que a da Marin, por exemplo. Porque tivemos um gostinho dela antes e aí quando ela aparece aqui, ela faz... Eu gosto da aparição da Marin, mas eu entendo isso que ele tá falando, eu realmente concordo que é muito do nada. Acho legal de bater um papo com Seiya e acabar orientando ele de alguma forma. Então é um nível menor de intensidade e mudança na história que ela traz e também foi devidamente preparado antes. Meio que em proporção, sabe? Não foi uma preparação enorme, mas ela também não fez muita coisa, então fica bacana. Gostaria de ter visto isso um pouco com a Marin também. Já sobre a chegada na sala em si, Seiya conversa com a personalidade boa do Saga, que o explica sobre como salvar Athena. É legal porque remove uma crença do leitor que o Saga poderia salvá-la e adiciona um novo objetivo, o escudo, o que muda levemente a dinâmica de derrotá-lo, que se transforma em conseguir escapar e adquirir o objeto correto. Saga também fala sobre o báculo de Athena, que os guiou para a vitória, visto que é a representação da deusa da vitória, Nikki. É um momento onde descobrimos mais sobre o lore e sobre o vilão, já que logo em seguida a Saga troca de personalidade. É uma batalha... Eu acho que essa parte do Saga podia ser, sei lá, não vou falar muito sobre isso, porque eu acho que foi legal o jeito que foi feito, na verdade. Bem interessante. Temos novamente aquela situação de perder os sentidos para despertar o sétimo, ser movido por algo além do material. Temos muita informação sobre o lore. Mas eu acho que podia ter um negócio a ver com... Nossa, não é canon, não. É canon, não é? É, com Canon, o irmão dele, que podia ter um negócio a ver com Canon. Já falei disso, já fiz vídeo sobre isso no TikTok, então se você quiser dar uma olhada nisso daí, veja a playlist Cavaleiros do Zodíaco no TikTok. Eu já também tô me perdendo em relação ao vídeo aqui, porque o vídeo tá bem grande. O vilão é devidamente apresentado, os painéis e as páginas são muito legais, as frases são marcantes, e a reviravolta da vez é a volta do Ikki. Shaka pede ajuda pra Mu pra eles voltarem daquele vazio entre dimensões e deixa Ikki passar para ajudar Seiya, refletindo sobre as decisões que ele tomou. Ikki passa por todos seus irmãos caídos, tendo alguns diálogos muito legais. É uma cena bem emocionante pra mim, além de serem meramente legais, especialmente a do Shun. Faz um baita desenvolvimento de personagem pro Ikki, por mais que ele apareça menos, e sempre que aparece lança a maior pedrada. Pra mim parece que o Kurumada tava muito inspirado enquanto escreveu o Ikki. Por exemplo, o Shun pedindo perdão por ter feito o Ikki passar pelo inferno da Ilha da Rainha da Morte, por ter sido fraco e ter obrigado o irmão a se candidatar a ir lá. Só que o Ikki responde que todos passaram o inferno na Terra e que na verdade ele foi o fraco por ter deixado tudo isso consumir ele. Essa parte é muito foda, tá? Não, são cenas muito motivadoras, dá vontade de você ser, sei lá, metade do homem que eles são. Assim ele chega pra lutar contra a Saga de Gêmeos, e é um combate bem legal, cheio de cenas marcantes, ilusões dentro de ilusões, páginas ótimas e a revelação sobre tudo o que aconteceu no passado, com todos escutando Saga revelar a verdade. E que se sacrificar pelo Seiya é um momento bem legal também, tomando uma explosão galáctica sinistra na cara. Seiya recebe o cosmos e os sentimentos de todos os cavaleiros e de Athena, e só consegue perceber isso graças ao fato de não ter mais nenhum sentido físico. E assim, ele consegue soltar um último golpe, evoluindo seu meteoro de Pégaso pra cometa de Pégaso, cena que incorpora o lema da Shonen Jump na época, amizade, esforço e vitória. Assim, ele se arrasta até o escudo, com Saga indo atrás dele, mas tendo uma alucinação sinistra sobre a armadura encarar ele perguntando, quem é você? Ou será que seria a realidade? Segurando o escudo e refletindo seu brilho, a luz remove a flecha do peito de Athena, e também purifica a maldade de Saga, que se encontra com Saori, pede perdão pelo que fez e tira a própria vida devido à vergonha e como uma forma de pagar pelos crimes que cometeu. Vendo tudo isso que aconteceu, Saori começa a perceber o peso de sua posição, deixando uma promessa no ar de que não continuará sendo como era antes. Assim acaba o arco das 12 casas, deixando em aberto o que aconteceria no futuro. Imagino que na época, as discussões de quem dos protagonistas morreu deve ter sido intensa. O mesmo vale para se questionar o que aconteceu. Isso também é bem interessante, né? A questão da morte de todos ficar misteriosa. O que eu achei do arco? Muito divertido. O autor anda em uma corda bamba o tempo todo, mas pelo menos pra mim, a forma que ele compensa agradou, mas não agradará a todos. Ainda mais porque algumas dessas coisas envolvem tema, símbolo, drama, e elas ressoaram comigo. Mas características técnicas como quadrinização, técnicas de reviravolta, organização da trama, também ajudam muito a história a se sustentar, mesmo com o ritmo frenético. Agora, você deve estar se perguntando, ué, cadê os Cavaleiros de Aço? Cadê o Cavaleiro de Cristal? Cadê aqueles Cavaleiros Fantasmas que tem um navio pirata? Tudo a Terra do filler, né? Sagitário não tem um monte de armadilha? O Mestre do Santuário não tem um irmão e também um subordinado que faz as coisas pra ele? Are you sure about that? Então, tudo isso e muito mais é filler do anime. Sim, o anime fez muita Eu não sabia que o filler tinha o Camus no filler. coisa que tirou da cachola, que não tem nada a ver com o mangá ou com a história original. Cenas da Saori interferindo toda hora, gente estranha aparecendo, enfim, nada disso existe. O mangá é uma experiência bem direta ao ponto, não tem cavaleiro de chamas, enfim, aquele negócio todo lá que a gente vê no anime. Então, se você não leu o mangá, você não teve a experiência real da obra. Você teve ali uma esquizofrenia do anime que tem muita coisa boa, sim, tem muito... Cara, isso daqui tá parecendo... Ok, eu tinha falado zoando que o Narras copiou os meus vídeos, só que isso daqui tá parecendo demais o meu roteiro ali, tá ligado? Eu falei coisas muito parecidas.
muito parecidas. Momento artisticamente bem elevado, porque a equipe que fez ele mandava muito bem, só que na parte do roteiro, nossa, eles fizeram muita coisa doida, porque o anime saiu 6 meses depois do mangá, então teve muito filler, muita coisa maluca, mudança de história, mudança de ritmo, mudança de arco. Se você é fã de verdade de Cavaleiros do Zodíaco, eu recomendo muito ler o mangá. E tem coisa que eu até prefiro no anime, como eles espaçam algumas coisas, o tempo de respiro de algumas cenas, e por aí vai. Mas, em geral, eu acho que sim, precisa de um remake. Mas o vídeo não acabou, ainda tem muita coisa pra gente falar. Vamos lá, Power System. Vamos comentar sobre o Power System da obra. Ele trabalha muito mais características temáticas e simbólicas do que práticas. O Cosmo, apesar de se apresentar como algo intrínseco às leis da física, acaba sendo algo muito mais espiritual capaz de realizar milagres. Isso aqui é muito foda, tá? Você terá mais energia quanto mais confiar no que... Ele com certeza assistiu seus vídeos. Pô, mano, será, velho? Será? Aí podia me mencionar, né? Podia falar assim, o Nemo. Nemo falou isso aqui. Não tem, ó. Não falou, não viu não, mano. Não viu não. Está fazendo. Terá mais energia quanto mais estiver alinhado com o fluxo do cosmo. Claro, alguns têm naturalmente mais cosmos do que os outros, como os Cavaleiros de Ouro, que até despertam o sétimo sentido bem cedo, mas a capacidade de evolução infinita está em todo mundo. A diferença é quem acessa mais essa capacidade, elemento demonstrado nos combates morais entre os personagens. Talvez para a nova geração de otakus, que está mais acostumada com power system práticos e matemáticos quase, isso pode ser meio frustrante, porque o cosmos é meio que um power system mais soft. Ele tem algumas premissas básicas, mas em geral é bem maleável na relação de como a pessoa interage com ele e o que ela retira dele. Mas eu gosto, é o tipo de coisa que permite contar outros tipos de história. Então todo mundo tem seu espaço. Eu acho que de certa forma, ele fica meio preso entre trabalhar muitos símbolos, mas representar algo simples no mundo real, como os socos muito velozes. Acho que dá pra manter a ideia de afetar o mundo físico usando as nossas regras e se aproveitar mais do simbolismo todo que ele traz. Afinal, é a energia do infinito, basicamente, dando uma liberdade imensa para o autor fazer o que quiser, desde que ele compense com muito drama que justifique isso. De certa forma, o mesmo vale para as armaduras. Elas são muito legais, mas o autor pouco se aprofundou nelas. Então tem muita coisa em aberto. Realmente é uma ideia comercialmente incrível, mas tem seu preço na execução do mangá semanal devido ao nível de detalhes que as mais complexas têm. E eu gostaria que elas também tivessem sido aprofundadas mais tematicamente. Elas acabam sendo só uma ferramenta. Só algumas armaduras de ouro que demonstram um pouco de personalidade, por assim dizer. Mas seria legal entender mais do lore delas e ter ali algum tipo de dinâmica que aprofunde... Eu não sei se precisa. Eu gosto desse ar misterioso que as armaduras têm, de tipo, a gente não consegue entender exatamente o que elas estão fazendo, porque eu acho que isso trabalha muito no sentido mitológico mesmo. Com o usuário. Não, mas podia ter alguma coisa por trás que ajudasse a gente a se conectar mais com a armadura, não só pelo nosso signo ou cavaleiro preferido, mas também porque aquilo representa alguma coisa interessante, sabe? Porque beleza, vamos ter elementos temáticos que naturalmente elas representam, mas eu queria algo da história, sabe? Em geral, nesses 100 primeiros capítulos, tudo isso foi apenas um plano de fundo para a história se desenvolver. E funciona, não atrapalha ela, mas acaba sendo muito interessante e eu fico curioso pra saber mais. É muito potencial acumulado nesse ponto. Então, apesar do Power System em geral ter me agradado, eu senti que outras necessidades do autor acabaram impedindo de mostrar todo o potencial que esse Power System tinha. Por exemplo, eu não sei se qualquer cavaleiro pode aprender qualquer técnica. A gente vê a Marin usando o Meteoro de Pegasus, que teoricamente é uma sequência de socos rápidos, mas isso não é meio que alguns outros golpes que vários cavaleiros usam, ou um chute rápido, ou coisa parecida? Porque eles têm nomes diferentes, o que de fato diferencia eles, além da capacidade física do cavaleiro que executa esse tipo de movimento. Bem, eu acho que é a proteção da estrela que eles têm, né? Porque no caso, por exemplo, o Sei, a estrela protetora dele é a de Pegasus. Portanto, é o Meteoro de Pegasus. Tipo, eu acho que é isso, na real. Mas, tipo, realmente, não é nada além disso, tá ligado? Gente, eu apoio mais a abordagem de jogos de Cavaleiros do Zodíaco e de outras mídias, onde o Meteoro de Pegasus é basicamente um golpe de energia misturado com impacto. Afinal, se o Shaka e o Ikki ficam presos em outra dimensão onde o tempo e o espaço não existem direito, vários deles usam telecinese e temos explosões de energia bruta como o Saga faz, nada impede dos golpes terem essa fantasia também. Dá pra conciliar a ideia original e usar ela de base pra criar coisas mais mirabolantes. Agora, vamos falar sobre as críticas que o Kurumada recebe, pra discutir o que é válido e o que talvez não seja. Uma muito famosa é ele não desenha bem. Errou, meu chefe. Olha, eu acho que é inegável que ele tem uma dificuldade no gestual, mas ele é muito bom em composição, principalmente quando exige algo mais simbólico. É bom em quadrinização, ótimo em design de armaduras, porém o estilo dele não agrada uma parcela dos fãs mais modernos, que julgam como erro mesmo, tipo a falta de testa dos personagens. Só que ele desenha testa, não só em outros trabalhos dele, mas em CDZ também, em certos momentos onde ele tem que desenhar um quadro mais elaborado. Por exemplo, esse da Marin. Observe como a personagem foi bem mais trabalhada. Ou em qualquer outro tipo de representação grega, seja a constelação de Andrômeda ou as estátuas, que inclusive tem ali. Eu acho que ele desenha muito Qualquer bem. um que olhar sem maldade vai ver que existe uma diferença grande entre escolher fazer de um jeito e não saber fazer de outro jeito. Esse estilo que ele desenvolveu com Cavaleiros do Zodíaco foi o que permitiu ele desenhar coisas mais complexas em prazos apertadíssimos, não tirando nenhuma folga em 5 anos e tendo que desenhar armaduras com elementos visuais complexos, não só em design, mas também na forma que a luz interage com o material delas, com o metal, tudo na mão, sem computador. Fora que, como comentamos mais cedo, ele juntou as coisas do shonen com as coisas do shoujo, e o shoujo tem muito disso de fundos bem elaborados, cenários bonitos e personagens mais estilizados. Fora os outros estilos da época que ele se inspirou, que tem essa pegada diferente que a gente reconhece dos mangás do passado. E isso se dá por 1001 motivos diferentes, as ferramentas disponíveis, o que atraiu o público na época, a mudança gradativa dos elementos que eram populares e dos elementos que eram referência, as necessidades das revistas e por aí vai. Então assim, ele pode ter as suas dificuldades, mas falar que ele desenha mal só porque você não gosta do estilo dele, eu acho meio vacilo. E não é como se ele só tivesse parado de evoluir durante a história. Dá pra ver uma evolução boa do início de Cavaleiros pro arco das 12 casas. E também no capítulo 0, que vem junto da Final Edition. Nele dá pra ver que o Kurumada melhorou em várias coisas, tendo até uns gestuais mais bacanas durante os golpes, como esse do Afrodite usando a rosa lâmina. Fora as outras várias páginas lindas que ele faz durante a história toda. Outra crítica que eu escuto por aí é: Cavaleiros do Zodíaco é cheio de furo de roteiro. Olha, pelo menos lendo a Final Edition, eu não encontrei nada, ou que pelo menos me incomodasse a ponto de eu perceber. Talvez role algo mais pra frente.
E se tem alguma coisa aqui referente a esse Olha, eu que não li a Final Edition, digo, não tem furo, tá? Os furos de roteiros a galera inventa um pouco. E assim, não é impossível que exista esse tipo de coisa. Especialmente porque o Kurumada escreve no modo de preciso ser o mais maluco possível hoje e amanhã eu dou um jeito. Então assim, é capaz dele se embolar mesmo. Tem coisas um pouco esquisitas, mas furo de roteiro não necessariamente. Seria até estranho se ele não se embolasse, porque toda história shonen longa assim, se embola. Só que essa preocupação com furo de roteiro que tem hoje em dia na internet é algo meio infantil. A qualidade da obra não se dá pela perícia técnica dela apenas. Isso ajuda o autor a transmitir os seus sentimentos pro leitor, claro. Isso é muito pseudocrítico, né, mano? Os sentimentos do leitor, aquilo que ressoa com você, os elementos que ressoam com você. Ninguém para de gostar de Jojo porque o Dio é encontrado no caixão na parte 3. Acho que aqui vale falar sobre o Kurumada não saber escrever. Acho que por tudo que comentamos, fica bem claro que ele sabe sim. Pode não ser o seu estilo, e eu compreendo. Ele escolheu muitas das coisas que as pessoas acham ruins, né? E isso foi a abordagem que ele preferiu. Perfeitamente isso. Só que assim, ele sabe. É o melhor dos escritores técnicos? Não, mas ele tem um sentimento intenso, que junto da técnica suficiente que ele possui, ele consegue fazer várias loucuras que quer, criando cenas, modas, técnicas narrativas e visuais que marcaram os mangás até hoje. Uma curiosidade é que o Akira Toriyama era fã do Kurumada, falando que as únicas obras boas da Shonen Jump eram as do seu ídolo. E o Kurumada, mais pra frente, devolve o elogio, dizendo que o Toriyama era um gênio, que ele era ouro, enquanto o Kurumada dizia que ele mesmo era ferro, alguém que tem que ser surrado e se esforçar demais pra aprender. E dá pra perceber isso. Para os fãs de Naruto de plantão, é um Rock Lee da vida. Ele faz até fazer direito, e mesmo que ele erre pelo caminho, ele não para. E é muito engraçado que na ficção todo mundo gosta desse arquétipo, mas na vida real esse autor é um bosta, e isso e aquilo, sendo que ele tá fazendo exatamente tudo o que você gosta que o personagem faça, superando diversos desafios da vida pessoal, da vida Honestamente, eu gosto muito do trazendo vários Kurumada. dos maiores sucessos da história do shonen, já que, por exemplo, Ring no Kakeiro, o primeiro grande sucesso da Shonen Jump, é tido pela própria Shueisha como a bíblia do shonen. Então é o cara que veio de baixo, literalmente, de uma família bem pobre, conseguindo subir na vida através da arte dele, passando por diversas histórias, melhorando, sabendo que não era o suficiente e se sacrificando pra melhorar cada vez mais. Agora vamos continuar com as críticas. Seiya tira poder da bunda. Em nenhum momento lendo, eu achei que isso aconteceu. Todos os momentos de Power Up foram preparados gradativamente, tematicamente e narrativamente. Talvez a Marin salvando ele tenha sido o momento mais pesado nesse quesito de trapaça. E o pior que era fácil de se resolver, só mostrar alguns detalhes assim como vimos com a China. Então foi meio que uma cartada sacana mesmo. Apesar de meio que não ter seguido muita coisa ali. Então ela não soluciona nenhuma grande situação em si pro Seiya. É mais um ponto de drama que brinca com ela ser ou não a irmã dele, e deixa o protagonista com essas dúvidas na cabeça. É isso que eu quero dizer com corda bamba do autor. Tá lá, quase caindo no abismo, mas tem elementos que pra muitos vão ser o suficiente pra continuar se equilibrando, enquanto pra outros já vai ter caído e morrido há muito tempo. E acho que esse é o maior problema de pessoas que tentam analisar as obras tecnicamente, porque elas tendem a ficar em só um conjunto de regras muito específico, não percebendo que quando o autor quebra uma regra, ele tenta usar outras regras pra conectar tudo. Porque na verdade não são pilares, é uma teia. Tá tudo bem a gente observar alguns elementos e comentar o uso deles, até porque é impossível analisar tudo ao mesmo tempo. Mas é por isso que eu sempre gosto de tomar cuidado na hora de respeitar os autores, porque vamos ser sinceros, eles sabem muito mais do que eu e você, por mais que as pessoas na internet acham que sabem demais. Outra crítica que eu escuto é a obra é vazia. O quê? Pois é, eu discordo. Ela trata de elementos clássicos e se comunica muito mais por símbolo do que por texto, então isso pode incomodar alguns. Cara, eu já falei muito disso, né? Eu discordo muito sobre Cavaleiros ser uma obra vazia. Eu acho que ela é recheada de emoções e sentimentos, cara. É uma coisa assim, Cavaleiros te faz sentir muita coisa. Então, longe de ser uma obra vazia, longe. Texto bem explicitamente, várias vezes, com os personagens se emocionando enquanto falam essas coisas, como se fosse um teatro. Mas aqui vale falar um negócio muito importante, que é, uma pessoa não perceber algo não significa que aquilo não exista. Exato. Porém, críticas que vão de encontro à velocidade e ritmo da obra, que não dá tempo para os personagens desenvolverem esses tópicos mais profundos dentro da própria proposta da obra. Mas mesmo assim, só o diálogo do Yoga sobre seus irmãos já é o suficiente para refutar isso. Então, não acho que a obra seja vazia, mas poderia ter um trabalho melhor dos elementos simbólicos e artísticos, junto da transmissão direta pro leitor através de quesitos mais práticos, como diálogo, construção dos personagens, das cenas, enfim, deixa tudo respirar para que o próprio contraste ajude os temas e as mensagens florescerem. Kurumada é o maior inimigo da franquia. Essa é uma frase que traz muitas inverdades em diversos Como níveis. que isso seria possível por acaso, né? O Kurumada ser inimigo da franquia. Tipo, a galera acha que, tipo, a Toei fez ideias excelentes porque elas só viram o anime, nem se deram ao trabalho de ler o mangá e, sei lá, acha que as ideias do mangá que elas puseram na cabeça que são ruins, sabe? Ela é dita pra falar da frustração de como a franquia é manejada, seja pelo cancelamento do anime de Lost Canvas, pelos filmes do Prólogo do Céu e qualquer outra coisa que possa frustrar a pessoa. Eu não vou entrar em específicos, isso já tem canais e pessoas que podem fazer bem melhor do que eu. Então vou usar os meus conhecimentos editoriais sobre o assunto e posso dizer, não conheço nenhum outro autor que permanece envolvido com a sua obra da forma que ele tá, mesmo depois de décadas dela ter acabado, permitindo que outros mangakas trabalhem com a propriedade intelectual da obra. Inclusive, é ele que tem a ideia do conceito base de cada spin-off do mangá. Sabe o Lost Canvas que você gosta tanto? As ideias principais são dele, as orientações dos acontecimentos relevantes, dele também. Ao mesmo tempo que ele dá liberdade pros autores brincarem com novos conceitos e terem seus universos à parte, com seus estilos artísticos. Tudo enquanto orienta eles e coordena o inferno. Isso é muito que interessante. são as leis de direito autoral e distribuição no Japão. Que com Cavaleiros do Zodíaco ainda é um ninho de rato maior do que o normal, devido a questões com a Shueisha, Bandai, Toei, TMS e por aí vai, já que ele mudou de editora, teve que fazer outras versões do mangá pra poder reimprimir, enfim, é uma confusão. No meio disso aí tem disputa de quem vai fazer boneco, tem gente que não quer fazer boneco porque tá passando em outra emissora, e não na emissora que já tem um contrato de parceria, e nossa senhora. O estúdio do Kurumada Productions, existe pra lidar com todo esse problema, porque se não fosse ele, não ia ter nada, ia ter acabado o Cavaleiros do Zodíaco ali na saga do Hades e fim. Ou seja, né? Tudo da franquia continuou com o tempo, e ele tá sempre lá apoiando quem deseja trabalhar com seus universos. O Saint Maria, por exemplo,
Foi um projeto / ideia que ele teve e deu de presente pra um amigo editor dele, pra que a revista usasse da forma que achasse melhor. Vocês têm noção de quanta coisa Cavaleiros do Zodíaco tem? Vamos lá, olha só os spin-offs do mangá. A real é que o Kurumada faz muito esforço pra franquia dele funcionar, né, Episódio cara? de Assassin, episódio de Requiem, The Lost Canvas Gaiden, The Lost Canvas Extras, Saint Show Memories, Darkwing, Saint Maria, The Rise of Poseidon e agora também a HQ do Time Odyssey. E nas novels temos Gigantomachia e Golden Age. Tudo isso aqui que eu falei antes foi supervisionado por ele. Para pra pensar, nem Dragon Ball tem isso. E os spin-offs que tem não eram orientados pelo Toriyama, fora o mangá do Dragon Ball Super especificamente. E aí alguns ainda vão falar, mas a história X é muito isso e aquilo, não gostei. Tudo bem, é o seu direito, mas não é culpa do Kurumada, sabia? Os autores de cada um desses mangás têm uma boa liberdade dentro do que o Kurumada apresenta pra eles, e ele não vai meter a mão na execução, apenas orientar as questões mais relevantes. Acho que muitos ficam frustrados porque Show e Maria têm uma pegada mais orientada pras mulheres, mas isso acontece porque CDZ tem uma fandom imensa de mulheres no Japão. Inclusive aqui também, né? Tem uma fandom muito grande. Ter a loja de franquia de um mangá da Shonen Jump for... Cara, eu não preciso nem comentar nada sobre o que o Narras tá falando aqui, tá ligado? Eu acho que nem vai entrar essa parte no final do vídeo, sei lá. O mangá shonen tem um público majoritariamente feminino. Então você pode achar que a obra tá morta e não tá vendendo porque não tem muita gente foda aqui nos animes e tal, mas lá no Japão, o material de Saint Seiya tá sendo muito consumido por mulheres. Só que isso é um paradigma tão diferente do padrão do otaku brasileiro, seja o mais novo ou seja o tiozão, que às vezes é difícil de entender como essa coisa de mercado funciona, o público-alvo e por aí vai. Agora, de spin-offs dos animes... O pessoal acha muito que, tipo, o público-alvo é eu, consumidor, estou feliz, mas não é assim que funciona, né? Não é assim que funciona um produto. Gold. Que aí realmente não tem nada a ver com Kurumada, já que é a Toei fazendo Toeizice, porque ela tem os direitos das coisas. Mas e o Lost Canvas, o autor ficou com inveja e cancelou. Cara, isso é uma mentira tremenda. O anime foi cancelado porque a TMS teve uma estratégia de marketing terrível, onde pra piorar, eles decidiram não passar o anime na TV. Ou seja, eles queriam vender Blu-ray e não fizeram propaganda direito. Resultado, vendeu pouco. Já o mangá foi finalizado, tem os Gaidens, os extras, tudo. O Kurumada, inclusive, ajudou a Chiaki de diversas formas. Chiaki é a autora, né? Até no próprio psicológico dela, porque ela sofria muito com a ansiedade da publicação, pressão e tudo mais. E ele mentorava ela, além de levar ela pra assistir Luta Livre pra se divertir. Sempre que ela pode, ela agradece ele. E ele sempre apoia os mangakas que trabalham com seu estúdio de alguma forma, ajudando eles. Isso vem muito da galera que é ignorante, assim, não sabe necessariamente como funciona a produção de anime, e aí culpa o autor pelo fato de tal coisa não ter tido continuação. Com oportunidades novas e elevando esses autores. Você acha que isso tem cara de inveja? O velho já tá podre de rico, um dos mais influentes da história, com diversos mangás. Só faz o mangá que ele quer, na hora que quer, pra quem ele quer, e não tá nem aí mais pro público. E mesmo assim, mesmo com tudo isso, mesmo estando bem velhinho já, ele ainda assim é mentor de vários outros mangakas e se importa com a franquia. Às vezes parece que acham que ele manda em tudo, até no CEO da Toei. Sendo que, como outras pessoas detêm o direito da obra, pelo menos em certos tipos de merchandise, adaptação e tal, eles podem fazer basicamente o que quiser, da forma que quiser, mesmo que o autor discorde. E isso, inclusive, dá muita confusão pra alguns animes e mangás. Não é incomum a gente escutar histórias de autores que ficaram revoltados com as suas adaptações em anime. Isso é até algo comum na indústria, na real. Aconteceu com Toriyama, com o filme de Dragon Ball Evolution, com o Kubo no anime de Bleach, também no filme do Inferno de Bleach, e por aí vai. Se não fosse pelo Kurumada, CDZ tinha acabado no clássico. Qualquer outra fandom estaria implorando pra que seu mangá tivesse essa quantidade de conteúdo. Eu tenho muita coisa pra falar sobre isso, mas esse aqui não é o foco do vídeo. E talvez você me pergunte, narrador, e o Saint Seiya Next Dimension? Isso é a continuação oficial, é o próprio Kurumada que desenha e faz o roteiro. E o filme 3D, a adaptação do anime em 3D, isso aí é coisa da Toei, esquece, deixa pra lá, segue o baile. Agora, eu nem acho Next Dimension ruim, tá? Agora, saindo das críticas, talvez você tenha ficado Next Dimension não, mas o filme 3D. curioso pra saber de outros autores que influenciaram os mangás como o Kurumada fez, e que você nunca ouviu falar. Vou passar aqui uma lista bem básica e rapidinha pra você pesquisar depois, começando do mais antigo até o mais novo. No início temos Tezuka, enfim, que você já deve conhecer. Não preciso explicar muito aqui porque todo mundo bota ele como deus / pai dos mangás. E olha, ele fazia umas coisas muito doidas, a gente leu alguns dos trabalhos deles em live e foi bem interessante. Teve um que ele basicamente fez o formato que hoje é conhecido como Webtoon, mas no mangá mesmo. E as várias primeiras páginas são simplesmente quadros que você vai dando scroll pra baixo, por assim dizer. Eu não sei exatamente a mídia que aquilo foi impresso, se foi um mangá, se foi um jornal ou coisa do tipo, mas é uma técnica bem interessante porque quando você vê, você já tá bem dentro da história, porque você gastou um tempo rápido e chegou bem longe. Isso ajuda você a ter vontade de, quer saber, vou terminar de ler isso aqui. Então eu achei bem curioso. Ishinomori, criador de Kamen Rider, Cyborg 009 e vários outros clássicos. Se você manja um pouco de cultura japonesa, deve saber o tanto que Kamen Rider influenciou basicamente tudo. E os outros trabalhos dele também, Super Sentai, times de heróis, enfim, a cultura pop do homem adolescente da época e até hoje foi moldada por ele. Gonagai, o responsável por trazer a sanguinolência pro Esse aí é o Akira Toriyama, né? Quem lembra da notícia do Jovem Nerd que colocaram essa imagem como se fosse o Akira? mainstream, além de reinventar o gênero de mecha. E também, pro terror de muitos, é basicamente o pai do ecchi nos shonens. Nice. Chegando até a debater na TV japonesa contra os pais que diziam que suas obras corrompiam jovens. Ele é um autor bem doidão que fez muita coisa diferente. Provavelmente você conhece um dos trabalhos mais famosos dele, que é Devilman. Ele é amado por uns e odiado por outros, normalmente pelos mesmos motivos. Então veio o Kurumada, que já falamos nesse vídeo, o Tetsuhara com Buronson e Hokuto no Ken, e aí o Toriyama. Eu acho que esses últimos eu nem preciso explicar, visto que são mais recentes. Pesquisando sobre esses nomes, você vai conseguir ver os pontos principais da árvore genealógica dos animes e dos mangás, o que é bem bacana. E assim, você não precisa ler todos os trabalhos de todos eles pra ser um otaku de carteirinha, mas é legal você saber um pouco da importância. Talvez ver um documentário ou algo do tipo. Pelo menos eu gosto muito de saber de onde as coisas que eu gosto vieram. E na verdade eu até conheço ou já li alguns desses outros elementos. E tô aqui lendo Cavaleiros do Zodíaco também, pra não ser só uma memória da infância junto do anime misturado, sabe? Aí vai de pessoa pra pessoa o quanto que ela gosta de entrar na mídia. Nesse processo de tentar conhecer coisa nova, às vezes a gente ganha novos favoritos ou até novas obras que mudam a nossa vida de alguma forma. Por exemplo, eu tive vontade de ler One Piece porque eu pensava, bom, eu gosto muito de Naruto e Bleach, One Piece é o irmão deles, e o final de One Piece vai ser um negócio realmente memorável, uma coisa que nunca aconteceu antes, fora que ele é muito importante pro mundo dos mangás e animes também. Então eu acho que eu vou dar essa chance, pelo menos pela ciência, vamos dizer assim. Então vai lá, seja curioso, vai que você vai encontrar
alguma coisa interessante. O máximo de ruim que pode acontecer é você ler algumas histórias que não vai gostar muito e gastar, sei lá, 15 minutos em cada uma. Pra mim parece um risco bem baixo pra uma recompensa possivelmente gigante. Com tudo isso dito, afinal, valeu a pena ler os 100 capítulos de Cavaleiros do Zodíaco? E eu digo que sim. Foi uma leitura Cara, fluida, valeu, que mano. combinou vários Não temas tem como não ter que eu, valido, tá pessoalmente, ligado? gosto. Mas isso não me faz ignorar que o autor sacrificou coisas demais em prol da velocidade, ficando na corda bamba em vários momentos. E se ele conseguiu ficar na corda ou caiu, vai depender muito de como você interpreta a história e os seus sentimentos com ela. E se Eu acho que ele não caiu nem um pouco. Eu acho que ele conseguiu fazer bastante essa ideia de corda bamba esse dele. resto foram eficientes pra você, porque ele usou muitos elementos que pegam muito mais pro emocional ou pra diversão geral, de você ler a história rápido e nem sentir que ela tá passando. Capitão Acho que Tsubasa você eu tenho que é uma ler. pessoa que odeiam Cavaleiros do Zodíaco com todas as forças e pessoas que amam Cavaleiros do Zodíaco com todas as forças. E assim, apesar de eu achar que quem odeia tá totalmente errado e tá sendo bem, sei lá, eu consigo entender o motivo que faz essas pessoas não curtirem a obra, e tá tudo bem. Cavaleiros é uma obra onde Kurumada decidiu ser o mais intenso possível, viver o agora e só pensar no amanhã depois. E por mais que isso tenha seus méritos, isso comprova mais uma vez que os extremos são complicados. Sinto que tínhamos momentos pra tornar a obra mais impactante ainda, mais emocionante, mais profunda e também melhor narrativamente. Tudo isso poderia acontecer se ele só decidisse respirar ao invés de correr igual maluco. Por isso, vai ser o tipo de mangá que talvez não seja pra você, porque o autor vai escolher certos pilares de interesse e qualidade e manter eles os mesmos até o final da obra, muito aparentemente. E se esses pilares não forem os pilares que você gosta, já era. Saint Seiya é uma obra que vai estar mais preocupada em te pegar pelos elementos subjetivos e artísticos do que se apoiar numa técnica de escrita padrão de uma história shonen que sai toda semana. O que gera um defeito que eu já comentei em vários vídeos. É uma roleta russa. A técnica serve pra diminuir a aleatoriedade da recepção dos leitores. E quanto menos você usar elas, mais tem chance de alguém não curtir uma parte em especial, porque sim, se o negócio é sentimento pra sentimento, gosto pra gosto, aí depende da pessoa. Então, após você assistir todo esse vídeo, eu recomendo a obra? Sim ou não? Eu gostei, mas será que é o tipo de coisa que eu recomendaria facilmente pros outros? Olha, sim, eu recomendo as pessoas lerem de qualquer forma. É uma experiência rápida e histórica, além de ser visualmente sensível, coisa bem diferente da maior parte dos produtos comerciais de hoje em dia. É o tipo de mangá que, por mais que você não goste muito do que tá acontecendo, tudo é tão rápido e tem páginas tão elegantes e bonitas que você acaba só deslizando. Falar, tá bom, sei lá, não curti muito, mas também não é o suficiente pra odiar. Lembrando que eu tô falando especificamente do mangá. O anime já é outra coisa e eu não vou analisar ele aqui. Se você já gosta de Cavaleiros do Zodíaco ou se interessou, eu recomendo muito o canal Damien Tempest. Ele me deu uma leve ajuda aqui em algumas dúvidas que eu tive pra fazer esse roteiro. E ele é apaixonado por Cavaleiros e bem dedicado à franquia. Vou deixar o canal dele aqui na descrição. Ele junto de uma parte da fandom de Cavaleiros do Zodíaco que fizeram o drive da Kurumadologia, que eu também vou deixar o link aqui abaixo. E uma coisa que é bem interessante é, Saint Seiya tem muitos spin-offs com estilos de arte diferentes, estilos de história diferentes, dramas diferentes. Então talvez você gostou do conceito, mas não gostou muito da história original, um spin-off pode te agradar. E não tem Paulo Camargo, obrigado pelas 7 rosas, Acho que o que mano. importa é só respeitar. Pô, a obra original tem seu valor, não é muito minha praia, mas deixa ela lá, parabéns, vou ficar aqui no spin-off. Quem dera as obras que eu gostasse tivessem tantos spin-offs assim pra eu poder aproveitar. Olha, eu acho que esse vídeo merece seu like, merece sua inscrição, merece seu compartilhamento e também o hype aí se você tiver no celular. Me diz os... Enfim, cara, gostei muito desse vídeo. Achei bem legal o Narras ter feito vídeo sobre isso, porque Cavaleiros, cara, é uma obra muito subestimada, né? Eu já tinha feito vídeo sobre isso aí, como eu falei no começo da live, e é algo que eu gostei muito de ler. Foi uma das minhas melhores experiências lendo mangá. Então, eu fico muito feliz que isso tenha acontecido. Eu queria agradecer a todo mundo aí que acompanhou a live. Ela vai terminar por aqui mesmo, porque ela já foi mais longa do que eu podia. Eu tenho aula daqui a pouco, mas tipo, pô, o vídeo do Narras foi muito foda, muito foda. E eu tenho quase certeza que meus vídeos ajudaram um pouquinho. Pô, podia ter mencionado. Eu não sei se ele viu. Vou ser sério, ele não viu meus vídeos. Foram só coincidências mesmo. Mas se você tiver curioso pra ver aí o que eu achei parecido com os meus próprios vídeos, dê uma olhada na playlist Cavaleiros do Zodíaco, porque eu acho que ela tá bem legal.